Rádio Gringo, a rádio dos amigos. A Compistar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compistar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compistar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451, nosso WhatsApp 19 99374 7996 ou então através do e-mail andre@compistar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? Lembrou da Compistar Informática. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados. Mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios. É com a Ajuda Síndico. Reúna seus amigos e venha para o Prado Craft Beer. Um ambiente incrível para assistir aos jogos, saborear porções deliciosas, lanches especiais, drinks maravilhosos e o tradicional chopp da Cervejaria Campinas. São 15 torneiras de chopp, cervejas especiais para todos os gostos e ainda música ao vivo de qualidade, garantindo diversão e boa companhia. A Prado Craft Beer fica na Avenida Washington Luiz 2480, na área externa do Shopping Prado Boulevard. WhatsApp 19 9623 9886. Prado Craft Beer. Gente boa, bebe boa cerveja. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e edição. Óticas Ferrari. O máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808 9991. Óticas Ferrari. 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na Rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Victor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Quer mais praticidade na cozinha? Então escolha Campialho. Alhos descascados com qualidade, sabor e a praticidade que facilitam o seu dia a dia. Entre em contato agora pelo telefone 19 999 12 60 97. Repetindo, 19 999 12 60 97. Campialho, o sabor da qualidade com a praticidade que você procura. Precisou de manutenção? Chame a SUF Manutenções Residenciais. Atendemos serviços residenciais, prediais e industriais, com automação, iluminação, instalações elétricas e hidráulicas, troca de chuveiros, montagem de móveis, instalação de TVs e reparos, do básico ao acabamento. Conte com atendimento rápido, de qualidade 24 horas por dia. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 19 974 10 35 95. SUF Manutenções Residenciais, a solução completa para o seu imóvel. Vai começar Jornada Esportiva da Gringo. No ar, Jornada Esportiva da Gringo.
Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Gringo. Uma ótima noite para você, amigo internauta, ligadinho no canal do Gringo no YouTube. No ar, mais uma jornada esportiva da Gringo. É o Campeonato Brasileiro da Série C, 17ª rodada. Aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A bola vai rolar às 19 horas, ou melhor, às 20 horas. Às 20 horas. Guarani e Ipiranga. E você, claro, vai curtir todas as emoções com esse timaço da Web Rádio Gringo. Detalhes, informações, é conosco mesmo. E você é peça fundamental nas nossas transmissões, porque a Rádio Gringo... Rádio Gringo, a rádio dos amigos. É a rádio dos amigos. Bom demais estar com você. Segunda-feira estamos aqui ligadinho nesta partida que já vai rolar aqui daqui a pouquinho no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E lógico, né? Vamos girando esse timaço da Web Rádio Gringo. Eu já vou chamar ele, que vai cobrir a equipe da casa, a equipe do Bugrão de Campinas. Eu estou falando dele. Uma ótima noite, Lemão Zanqueta. Ô, Carlos Zanqueta, tudo bem com o amigo? Muito boa noite, Anderson, Luiz Grigoleto, Wagner Ferreira, Klaus e todo ouvinte ligadinho na Rádio Gringo, a rádio que mais cresce no Brasil. Daqui a pouquinho do tapete verde, o Guarani busca a sua reabilitação no campeonato depois de uma derrota vexatória contra o Anápolis fora de casa. Vai buscar a reabilitação para selar a classificação na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E você vai acompanhar na melhor transmissão do Rádio do Brasil com Anderson Luiz Grigoleto. Até já! Grande Lemão Zanqueta. E agora ele, hein? Ele que vai fazer a cobertura da equipe do Ipiranga lá de Erechim. Está no gramado do Brinco de Ouro da Princesa também. Eu estou falando dele. Klaus Werner. Grande Klaus, seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva da Gringo. Tudo bem comigo, Klaus? Boa noite, Anderson. Boa noite aos amigos da Web Rádio Gringo, ao Wagner, também ao Lemão, a todos que acompanham mais essa transmissão. Pois é, e do outro lado tem o Ipiranga. O Canarinho de Erechim é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro da Série C. Tem 24 pontos ganhos, né? E fora de casa, a última vitória já faz quase 2 meses, mas vem de uma goleada em casa, né, contra o Floresta. Então é um time que busca a classificação, é um jogo de 6 pontos, jogo importante tanto para o Guarani como também para o visitante da noite, o Ipiranga de Erechim, no Rio Grande do Sul, Anderson. Tá aí, esse Klaus Werner, Lemão Zanqueta lá no gramado, os repórteres da Web Rádio Gringo vão estar trazendo as informações. Aliás, hein, mais uma vez, a Web Rádio Gringo é a única emissora aqui de Campinas que tem dois repórteres no gramado cobrindo o time da casa e o time adversário. Sensacional, hein? E agora ele, você que tá no canal do Gringo,
Você enxerga ele aqui do meu ladinho? Essa presença sempre ilustre, não canso de falar isso nunca. O nosso presidente... Grande Wagner Ferreira, seja bem-vindo mais uma jornada esportiva da Grigo. A bola vai rolar daqui a pouquinho para Guarani e Ipiranga, Vagnão. Muito boa noite, meu caro Anderson Luiz Grigoleto, aos repórteres, o Lemão Zanqueta, que hoje cobre o Guarani, e o Klaus Werner, que vai cobrir o Ipiranga de Erechim. Olha, Anderson, tá de parabéns aí pela equipe que você mantém nesta Web Rádio Grego, porque não é qualquer emissora, não. Olha, eu digo que não ficamos devendo nada a nenhuma emissora comercial, aí tipo Band Central, o Jovem Pan. Não estamos brigando por audiência, não. Estamos fazendo o nosso papel aqui. Mas um trabalho de primeira que nós fazemos aqui na Web Rádio Grego. Olha, o jogo de hoje poderia ser bem mais tranquilo para o Guarani. Se não tivesse bobeado aí contra a Confiança, né? Contra a Anápolis. Jogos que poderia ter vencido, não venceu. E hoje aqui tem a responsabilidade de vencer a partida. Por quê? Se vencer, vai assumir a vice-liderança do campeonato, praticamente carimba passaporte para a próxima fase. Se perder... perde uma posição e deixa o Ipiranga ultrapassar ele próprio Guarani. Então é um jogo importantíssimo e para isso o técnico Hélio Cizenando, que não vai ter talvez uma arma, eu diria, nem tanto importante assim, o Cachoeira. É um jogador ali, né, que se encaixou, fez alguns gols, tal, da correria pela beirada do campo e não joga hoje. Agora, o Cizenando deve ter um plano B para superar esta ausência. E daqui a pouco vem então o Lemão com a escalação oficial do Guarani, para a gente tecer uma análise mais concreta diante desse bugre que vai enfrentar esse bom time do Ipiranga. Está ali numa posição coladinho no Guarani, como eu já disse, se vencer ultrapassa o próprio Guarani. E hoje vem aí, escalado aí, praticamente com a mesma formação, tá? Goleada contra o Floresta por 4-1. Tem um Natan aqui na dúvida ali, volante ou não, então ele vai de Ramon. Esse Ramon é um jogador de Piracicaba aqui que jogou na base da Ponte, não sei se vocês se lembram. Ramon, ele é um dos titulares e joga o Léo Rafael, que para quem não sabe é campineiro, nasceu aqui na cidade de Campinas, o Léo Rafael vai com a camisa 10. Então vamos aguardar. O Lemão Zanqueta com a escalação do Guarani e o Klaus Werner com a escalação do Ipiranga para a gente comentar o que esses treinadores estão preparando para o jogo de hoje, que promete, hein? Gramado bom, uma noite excelente para o futebol. E o Lemão deu uma previsão aqui, poderemos ter um público de 4.000. Tá meio fraco por enquanto, mas quem sabe, né, Anderson e Goleiro? O público compareça até o início do jogo. Estamos aqui, que horas estamos agora? Com 19h42. Pô, 20 minutos para começar o jogo. Já era para ter mais gente. Mas é isso aí. Anderson, vamos tocar no nosso barco por aqui. Grande Wagner Ferreira. Estamos aqui, estou vendo aqui, né, no meu aplicativo de temperatura, Campinas, nesse momento, tá marcando aqui 28 graus, né? Então, assim, estava né, na tarde muito quente, agora à noite, né, a temperatura pode estar ainda no clima quente, mas a temperatura, como o Wagner Ferreira falou, uma noite maravilhosa para a prática esportiva, para a prática do futebol. E não será diferente aqui nesta partida que vai rolar daqui a pouquinho. Agradecer demais os nossos parceiraços, o Clube Concorde, a Prado Corretora Consórcios e Seguros, a Eletrolar, a Bigo Alimentos, também a Conquistar Informática, a Ajuda Síndico, a Prado Craft Beer, a Óticas Ferrari, a Campialho, Senhorzinhos Bar e a SUF Elétrica. Vou fazer o seguinte, são 19h43, eu vou dar uma paradinha, nós vamos completar o quadro nosso de parceiros e aí a gente já volta com o Lemão Zanqueta trazendo a escalação do Guarani Futebol Clube e também o Klaus Werner trazendo a escalação do Ipiranga. É rapidinho e a gente já está de volta. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. É rapidinho, a gente já volta. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. Clube
Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei e beach tênis, tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas, com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19996984579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo é o Clube Concórdia. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não, com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros, através do WhatsApp 19997948665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas. Especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 99770 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento. Amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também ao WhatsApp 19 3227-4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é na rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Está procurando um lugar para relaxar, reunir os amigos e saborear porções simplesmente espetaculares? Então seu destino é o Senhorzinhos Bar. Um ambiente agradável, atendimento de primeira e aquele clima perfeito para bons momentos. Venha nos visitar na rua Thanos Fares 151, no distrito de Souzas. Senhorzinhos Bar. Diversão, boa comida e ótimas companhias esperam por você. Venha se divertir com a gente. Rádio Gringo. Rádio Gringo. Jornada esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Gringo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Agora em definitivo, agora para prestigiar, para trazer para você todas as emoções de Guarani e Ipiranga. Vamos começar trazendo então as escalações. Eu vou perguntar para o Lemão Zanqueta, que vai cobrir o Guarani. Equipe do Hélio Cizenando escalado, Lemão? Sim! Bora lá, Lemão, por gentileza, a escalação do time do Guarani. A partir dessa noite, desse momento, o torcedor bugrino só coloca combustível no posto Shell. Porque Guarani e Ipiranga vai se enfrentar daqui a pouquinho aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o Hélio Cizenando escalou um Kaique França,
20, Dudu, 2, Maurício Antônio, 95, Jonathan Costa, 26, Renan Castro, 55, Luiz Otávio, 15, Carlos Eduardo, 21, Isaac e 10, João Paulo, 27, Herbert e 9, Luca. O repeteco do Guarani, Lemão. Kaique França, Dudu, Maurício Antônio, Jonathan Costa, Renan Castro, Luiz Otávio, Carlos Eduardo, Isaac, João Paulo, Herbert e Luca. Tá aí, escalação da equipe do Guarani. O Guarani que nesse momento ocupa a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série C. Tem 26 pontos ganhos em 16 jogos disputados, 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O Guarani anotou 29 gols, tomou 17, um saldo positivo de 12, aproveitamento de 54,2%. Perguntei pro Lemão, pergunto para você, o Klaus Werner, escalação da equipe do Ipiranga definida? Definidíssima. Bora lá então, por gentileza, a escalação da equipe de Erechim e a equipe do Ipiranga, Klaus. O Ipiranga está escalado, definido pelo técnico Gabardo Júnior, ex-técnico do Juventude, que leva a campo 85 no gol, Lucas Maticoli, 2 para Cleiton, 21 Léo Gobo, seu companheiro de zaga é o 3 William e meia dúzia o lateral Nicolas, que é artilheiro do time. No meio de campo, 43 Ramon, 16 Lucas Ramos, 10 Léo Rafael e o trio de ataque 80 Marcelinho, 15 Pedro Lucas e 33 Alex Gonçalves. Repeteco do Ipiranga, Klaus, por gentileza. Maticoli no gol, Cleiton, Léo Gobo, William e Nicolas, Ramon, Lucas Ramos e Léo Rafael, Marcelinho, Pedro Lucas e Alex Gonçalves. Quer na paz, quer na luta, bem-vindas as vitórias da força e do amor. Tá aí, a escalação da equipe do Ipiranga, a equipe do Ipiranga que tá lá na zona de classificação também, na 7ª colocação, com 24 pontos ganhos e 16 jogos disputados, 7 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. O Ipiranga anotou 22 gols, tomou 20, um saldo positivo de 2 gols, aproveitamento de 50%. Agora, Klaus Werner, pode ser você, Klaus? Opa! A arbitragem do jogo, Klaus, por gentileza. Soletrando, vamos lá. Prepare o seu coração e o seu caderninho. O árbitro é Angleison Marcos Vieira Monteiro, de Rondônia. O árbitro assistente número 1 é Javerton Wesley de Souza Lima, também de Rondônia. Árbitro assistente número 2, Alexandro Quadros Tomé, de Roraima. E o quarto árbitro é ele, Fagson Júnior dos Santos Silva, de São Paulo. Tá aí, Angleison, Javerton, Fagson, rapaz Meu do céu. Tá aí, as equipes nesse momento entrando no gramado aqui do Brinco de Ouro da Princesa. E eu aproveito para chamar ele. Manda, alguém chamou? Sabe por que chama Faxon? Porque naquela época não tinha internet, não. Esse Lemão Zanqueta. Vamos lá, Wagner Ferreira, por gentileza, a análise dessas escalações, tanto do Hélio Cizenando também do Gabardo Júnior. O Guarani precisaria realmente dar uma chacoalhada na goiabeira, né? Porque o time vinha tropeçando aí nas últimas partidas. Me parece que em 18 pontos conquistou 5, se não estou enganado nessa contabilidade. Mas é muito pouco para um time que tem um investimento desse tamanho e continua brigando aí por uma posição, sendo que já poderia estar tranquilo. Talvez até como líder do campeonato para ter vantagens na próxima fase. Mas de qualquer maneira o time está aí, está bem escalado pelo técnico Hélio Cizenando. Hoje a volta do Jonathan é uma incógnita, porque ele é o titular, ou era o titular. Mas volta depois aí de 2 meses parado. Será que volta no mesmo ritmo? Então essa é uma complicação, é uma incógnita que podemos ver só durante o jogo. O comportamento dele ao lado do Maurício. Na lateral direita, o Dudu faz a sua estreia, porque o Guarani já tentou um monte de jogadores ali pelaquela posição, nenhum deu certo. Então o Dudu vem aí como salvação da pátria pelo lado direito. O Renan Castro na esquerda já tem alternado boas partidas, porque o Emerson também não é lá uma unanimidade.
E daí pra frente tem o Luiz Otávio, que é um brucutu, né? Não chega a ser aquele jogador técnico, mas é um jogador de desarme interessante, enquanto o William Farias tá no banco e pode até entrar, mas como vem de um bom tempo parado, também por isso está no banco de reservas aguardando uma melhor oportunidade. Vamos ao hino nacional, Anderson Grigoletto. Rádio Gringo. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. É isso daí. Hino Nacional Brasileiro executado. Mandar um abração aqui pro Beto Teixeira. Grande Beto, depois de muito tempo tá aqui no Brinco de Ouro. Passou também um mês e pouco lá no Canadá, né, Beto? Bom demais. Olha o Alexandre Santos aí. Grande Gringo, uma boa jornada a toda a equipe aqui. Jogador ruim que ganha mais de 100 mil por mês faz greve, porque ficou um mês sem ganhar o salário. Coitados passam fome com um salário desse. Mas não receber tem direito também, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Olha o José Roberto Moraes aqui também. Grande Moraes. Valeu, Gringo. Boa transmissão. É bom demais ter vocês conosco. Já deixaram o like de vocês aí? Se não deixar, deixa o like. Compartilhe a nossa transmissão. É bom demais ter vocês conosco. Gringo. Oi. É só para finalizar, então, a análise do time do Guarani a partir do meio-campo, porque é o espírito, né, a espinha dorsal do time é o meio-campo. Então, o Guarani tem o Luiz Otávio, o Carlos Eduardo, o João Paulo e o Isaac, bem reforçado. O Isaac é aquele jogador vagalume, né? Jogo sim, jogo não, aceso, apagado. E vamos esperar, então, que tenha aí uma performance razoável no jogo de hoje. E no ataque o Luca e o Herbert. O Luca, né, perde muito gol, né? A partida contra o Anápolis, ele foi praticamente culpado pela derrota por não ter feito os gols que ele teve à sua disposição. Praticamente 4 gols feitos, ele não fez, o Guarani perdeu o jogo no último minuto por 2-1. Então, em todo caso, é mantido, porque o Maranhão também não vinha fazendo gol. Já não tem o Kevin, então vamos ir. O Guarani vai de Luca e Herbert no ataque. Olha, em linhas gerais, eu acho que dá pro gasto. É um time bem escalado e tem boas opções no banco de reservas. Olha o Diego Torres aí, voltando de novo a ficar à disposição. Tem o Everton Brito, tem esse Neto Costa, embora tenha perdido um gol feito na partida contra o Anápolis, mas veio para resolver o problema de gols. Enfim, eu acho que está bem escalado pelo Hélio Cisanando, o time do Guarani. Pelo lado do Ipiranga, é um time organizado, vamos chamar assim, faz uma boa campanha, tanto é que se vencer hoje ultrapassa o Guarani e tem os mesmos objetivos do Bugre Campineiro. Time que vem aí todinho de amarelo, calções pretos, parece o Amazonas, né, Anderson? Lembra mesmo. Mirassol, talvez. Tem todinho de amarelo, o time de Erechim. É o time que vem mantendo uma base do time, vem de 2 vitórias consecutivas, uma delas uma goleada em cima do Floresta por 4-1. E, portanto, é o time que pode complicar para o Guarani. Porque, geralmente, quando um time vem a Campinas, joga fechadinho, joga por uma bola, joga por um vacilo da zaga bugrina e consegue fazer o seu gol, o Guarani não tira a diferença. É muito difícil. O Guarani, nessas situações, não consegue jogar. Vamos ver se o tal de Gabardo Júnior, né, que tem treinado as equipes lá do Sul, né, Grêmio e tal. E
Vamos ver o comportamento do Ipiranga com relação a esse time do Guarani. Se vai esperar, se vem para cima, se vai tentar jogar de igual para igual. Jogadores conhecidos aqui, praticamente nenhum. Tem esse Léo Rafael, que é o camisa 10 do time, que é aqui de Campinas, mas não jogou aqui. Jogou no Bragantino, jogou no Ceará. Tem o Ramon, né? O Ramon que nós conhecemos, é aqui de Piracicaba. Jogou na base da Ponte, no Atlético Paranaense. O Marcelinho, né? Camisa 80, jogador de beirada. Jogou no Guarani também, não disse que veio. Né? Jogou aqui em 2024, depois foi para Portugal. O Alex Gonçalves e o Pedro Lucas costumam fazer gols. O Alex jogou no Grêmio, jogou aqui em Capivari também, no Capivariano. E o Pedro Lucas, que jogou no Carlos Renault. Então é um time que não tem jogadores conhecidos, mas é um time que não é à toa que está nessa posição do campeonato e brigando de igual para igual com o Guarani, pelos mesmos objetivos. Anderson. Tá aí, torcedor do Bugrino, vibrando aqui, incentivando a sua equipe. Eles tiraram aí a cara e coroa, né? O Guarani vai defender o primeiro tempo. O gol aí do portão, do portão, né? O portão dos fundos, o gol do placar eletrônico. Consequentemente, a equipe do Ipiranga defende esse primeiro tempo, o gol dos portões de entrada do Brinco de Ouro da Princesa. Como o Wagner Ferreira falou, a equipe do Ipiranga tá com a camisa e meiões amarelo e os shorts, à distância, parece um verde escuro. Preto. É preto mesmo, Klaus? Uniforme tradicional do Ipiranga, camisas amarelas, calções pretos e meiões amarelos, Anderson. Tá aí, Klaus tá ligadaço. E a equipe do Guarani com o uniforme, camisas e meiões verdes e o calção branco. A arbitragem com a camisa pink, né? Aí, e os shorts pretos, os meiões pink também. Tá aí, tá quase tudo pronto para começar essa partida de futebol. Você vai acompanhar os detalhes junto conosco. O narrador estava esquecendo de pegar o cronômetro, apesar que na telinha do canal do Grigo, você que vai curtir a nossa transmissão, tá lá. Marca certinho o nosso placar. Vai começar o jogo. 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio. Conseguiram ver para quem aí? Para 5. Para 5, tá certo. Mas, de uma maneira geral, nós desejamos aí os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos. Pontapé inicial para a equipe do Guarani. Tá ali o João Paulo, tá ali o Luca também para dar o pontapé inicial para começar essa partida aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O árbitro Angleilson Marcos Vieira Monteiro, olha o seu cronômetro. Coloca o apito na boca. Apita o árbitro! Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E eu tenho a certeza que emoção não vai faltar para você nesta partida de futebol. Tem jogador do Guarani caído já, Zanqueta. Tem o Jonathan Costa, levou a pior na dividida, mas já está se levantando. Também olha o tamanho do cara que ele bateu, parece um trator, hein? Pelo amor de Deus. É o Jonathan Costa que, né? Passou um período aí, né, Wagner Ferreira? Um período de contusão, tá recuperado, não pode se quebrar novamente. Chegou a ser ameaçado em cirurgia, mas apenas um tratamento conseguiu trazer o jogador de volta, mas demorou, hein? 2 meses parado. Exatamente. A bola tá lá com o Kaique França, ele já toca com o Jonathan Costa. O Guarani tenta sair jogando, quase se complicou inteiro ali, quase rouba a bola o Marcelinho. Chega na marcação ali, o Maurício Antônio bateu errado demais, a bola saiu. É lateral para a equipe do Ipiranga fazer a cobrança no setor ofensivo, lado direito. Quem bateu errado desse jeito aí, na realidade, foi o Luiz Otávio, né? Eu dando crédito errado aí pro jogador. Foi o Luiz Otávio que pegou errado na bola. Lateral, vai o Cleiton fazer a cobrança de lateral para a equipe do Ipiranga. Ele espera a movimentação da galera do Ipiranga. Ele bate ali dentro da grande área, tenta fazer a jogada, sai jogando a equipe do Guarani. No setor defensivo, a bola com o Herbert, toca com o João Paulo. João Paulo tentou fazer a finta aí em cima do Ramon. A bola bateu nos pés do Ramon, saiu, é lateral para a equipe do Guarani aqui pelo lado canhoto. Vai o Renan Castro, já faz a cobrança, coloca a bola com o Guarani. Que é isso, Isaac, de calcanhar. Renan Castro trocou para ninguém. Nos pés do Léo Gobo, que sai jogando, faz o lançamento com o Marcelinho. Ele toca a bola com o 10, que é o Léo Rafael, já perde a bola, tenta recuperar, já recuperou. Bola com o Léo Rafael, recua lá atrás, sai jogando a equipe do Ipiranga com o William. Mais atrás com o Maticoli.
Lucas Maticoli já faz o passe com o Léo Gobo aqui pelo lado direito, devolve a bola com o goleirão dentro da pequena área. Você está curtindo a jornada esportiva da Grigo, Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Conquistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451, nosso WhatsApp 19 99374 7996. Agora o lançamento do Rafael, estava buscando o Lucas Ramos, muito forte, a bola saiu em lateral, pegou muito forte na bola, né, Cláudio? Forte demais, ela correu lá pela linha de lado, arremesso lateral para o Guarani fazer a cobrança no campo defensivo, lá pelo lado direito do gramado, Anderson. Já bateu, sai jogando a equipe bugrina, Dudu, a bola explode em cima do Alex Gonçalves, a bola saiu para fora, bateu em cima do Lucas Ramos, saiu, é lateral para o Guarani, ali do lado direito, setor defensivo. Tá 0-0, é comecinho de jogo, estamos chegando a 3 minutinhos desse primeiro tempo, é a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Tá acabando, hein? Daqui a pouquinho começa as fases finais do Campeonato Brasileiro da Série C, é emoção atrás de emoção. Mais um lateral que o Dudu vai fazer a cobrança. É o penúltimo jogo do Guarani, né? Porque ele sai para enfrentar o Botafogo da Paraíba e joga em casa contra o Brusque. Olha que jogão, hein? Guarani e Brusque, talvez a briga pela primeira colocação. Tá aí a informação de Wagner Ferreira. Sai jogando Marcelinho, coloca nos pés, tenta sair jogando a equipe do Guarani. Aqui pelo lado canhoto, Renan Castro faz o lançamento no círculo central. João Paulo mata no peito, coloca no chão, chega na marcação. Léo Gobo tira a bola, fica com o Léo Rafael. Léo Rafael toca a bola com o Lucas Ramos. Lucas Ramos vem descendo a bola pelo setor canhoto. Bola ali com o Nicolas. Pegou mal na bola, não conseguiu fazer o domínio. Mais um lateral do Guarani ali pelo lado direito, Klaus. O Lucas Ramos estava lá pelo lado esquerdo, ele brigou com a bola ali, rapaz. A bola falou, eu vou embora. E foi mesmo, linha de lado, perdeu a posse de bola o time do Ipiranga, o Guarani tenta sair. Tenta sair jogando, mas a bola tá com o Pedro Lucas, sobra com o Dudu, sai jogando com o Luiz Otávio, devolve a bola com o Dudu, chega a marcação em cima, rapaz do céu. O Nicolas chegou dando uma bafa geral ali, bateu, a bola saiu, mais um lateral. Ô Zanqueta, você já chegou a contar quantos laterais saiu daquele lado ali? Infinito. E o público, Zanqueta? 4.114. Marquei, 414. Tá certo. Você quer os pagantes ou não pagantes? Eu quero geral, o total. 4.900. 4.900, tá bom. Agora o lateral é pelo lado canhoto, o setor ali era ofensivo, ele recuou lá atrás com o William. O William recua com o goleirão Maticoli. Maticoli devolve a bola com o William lá no setor canhoto, setor defensivo. A equipe do Ipiranga vai saindo pro jogo, faz o lançamento na frente, chega a marcação do Maurício Antônio. Toca a bola com o Dudu, devolve o Maurício Antônio do ladinho, sai jogando a equipe do Guarani com o Jonathan Costa. Ele faz o giro, tá aberto do lado canhoto o Renan Castro, ele tem espaço, vai descendo, ele agora sim faz o passe pro Renan Castro, faz o domínio, faz o lançamento na frente, tá buscando o Herbert, faz o domínio, a bola escapou dele, sobra com o Léo Gobo. Toca a bola com o Cleiton, faz o lançamento na frente, o Luiz Otávio tentou chegar, a bola melhor aqui pro Marcelinho. Marcelinho, a marcação do Renan Castro em cima dele, faz ali, opa! Sobrou um cotovelo do Marcelinho em cima do Renan Castro, tá caído o jogador bugrino, Alemão. Bem na frente do árbitro, ele tá conversando com o jogador do Ipiranga, não vai dar nada porque é um banana, né? Isso, no mínimo, seria cartão amarelo. Contemporizou o árbitro. Guarani na bola. E não temos VAR, né? Então fica na decisão do árbitro mesmo. Ele viu a falta, porém amenizou, não deu amarelinho pro 80 do Ipiranga. Partida reiniciada, a bola tá com o Jonathan Costa no setor defensivo. Ele para, olha, rola direitinho com o Isaac com o Luiz Otávio, mais atrás com o Jonathan Costa. No setor defensivo, ele de perna direita faz o lançamento lá pro lado direito, para o Dudu. Fez o domínio, colocou no chão, encostou o Isaac, já recebeu. O Isaac faz o domínio, a marcação em cima dele é do Lucas Ramos, tá com o Dudu lá atrás, toca a bola com o Maurício Antônio. Vai buscar a bola Isaac. Isaac toca na frente, tenta chegar na equipe do Guarani, rouba a bola o Ramon. Sai jogando ali com o Nicolas, faz o lançamento na frente, a bola vai saindo, só a proteção do Maurício Antônio, não, ele fez um recuo pro Kaique França, tenta sair jogando no setor defensivo a equipe bugrina. Kaique França pisa na bola, já joga lá no setor direito a equipe do Guarani, vai trabalhando, faz o lançamento na frente, tentou fazer o domínio, o João Paulo caiu, é falta. Falta anotada ou não? Lateral. Lateral, não deu falta não, rapaz do céu.
Falta, é o melhor, lateral para a equipe do Ipiranga. Achou falta, Vagnão? É meio distância, assim, né? Eu marcaria a falta, sim, mas o árbitro estava ali em cima do lance e marcou apenas a lateral para o time do Ipiranga. Tá lá de novo, mais um lateral, tá o Nicolas para fazer a cobrança. A movimentação, ele fala que vai fazer o latereio, pede para a galera entrar todo dentro da grande área. Toma a distância ali, o Nicolas. Todo mundo dentro da grande área. Ele tomou a distância, faz um arremesso com o braço ali para dentro da grande área, tira de cabeça, tenta sair jogando a equipe do Guarani. A bola vai sobrando ainda aqui no setor direito com a equipe do Ipiranga. Faz o domínio, tentou fazer o cruzamento, a bola bateu no Renan Castro, saiu. Em escanteio para a equipe do Ipiranga. Primeiro escanteio do jogo é da equipe de Erechim, Klaus. Bem aqui na minha frente. O bloqueio aconteceu, ela sai em escanteio. 2 jogadores nesse momento do Ipiranga na bola. Um deles é o Marcelinho. E o outro é o Léo Rafael. Deixou a bola pro Léo Rafael. De pé na direita, faz o cruzamento para dentro da grande área. Subiu de cabeça aí! Inacreditável! O William subiu livre, leve e solto ali na pequena área. Cabeceou, a bola passou sobre o gol do Kaique França. Pede uma grande chance a equipe do Ipiranga, Klaus. O zagueirão chegou com tudo ali dentro da área. Além dele, estavam também... Foi o Nicolas, né? Foi o Nicolas que estava junto com ele. Os dois subiram juntos, viu, Anderson? Mas quem acabou tocando mesmo foi o Nicolas, lateral do time do Ipiranga, que curiosamente é o artilheiro do time, com 4 gols. Aliás, Anderson, é o seguinte, são 2 jogadores do Ipiranga que são os artilheiros da equipe. Um deles é o Estevão, meio atacante de 24 anos, que jogou no Guarani em 2024 e ele acabou de sair do Ipiranga, acabou o contrato, ele foi para o CRB. E olha o Guarani tentando chegar aqui pelo setor canhoto, a bola com o Herbert, chega a marcação em cima dele do Cleiton, ele para, pedala em cima do Cleiton, puxou para dali, para o centro do gramado, chega na marcação. O Pedro Lucas tenta sair jogando, agora o Renan Castro pegou, travou o Ramon, o árbitro marcou falta. Falta de ataque. A torcida ficou brava, hein, Lemão? Mas foi falta, sim. Chegou com uma carga faltosa nas costas do jogador do Ipiranga. Era só cobrir a bola que teria o Herbert na cobertura, mas foi afoito o Renan Castro. Mas ele está sendo elogiado nesse momento, juizão. Estão mandando ele comprar chuchu. Já a partida reiniciada, não gostou nada da marcação. Olha a finta aí do Léo Rumo em cima do João Paulo. Ele tenta sair jogando, a equipe do Ipiranga trabalhando no setor direito. Bola com o Ramon, tocou errado o Ramon, nos pés do Herbert. Ele faz o lançamento pro Lucas, teve espaço, bateu, a bola vai passar na trave! Na trave, no poste esquerdo, no arremate do Lucas. Agora uma falta em cima ali do Nicolas. Quase que o Lucas abre o placar aqui no brinco, Lemão Zanqueta. Por pouco, muito pouco, no arremate de perna direita do Lucas. Ele pegou a bola no erro do passe do Ipiranga na saída de bola. Tocou a bola para Herbert. Herbert achou o Lucas na intermediária, ele veio conduzindo a bola. Na entrada da área, ele deu uma porrada, a bola estourou no poste esquerdo. Muita falta de sorte do atacante Lucas também. Por pouco o Guarani não chega na abertura do marcador aqui no estádio Brinco de Ouro. Rapaz do céu, tira ali de cabeça o Luiz Otávio, tenta chegar ali mais uma vez a equipe de Ipiranga pelo setor canhoto. Quem tá descendo lá é o Pedro Lucas, pelo lado canhoto, a marcação do Dudu caiu e o árbitro fala que não foi nada, sobra a bola com o Luiz Otávio, nada, né? Nada, é uma firula danada, isso sim. E agora o Herbert, toca a bola pro Lucas, partiu o Herbert, tenta fazer a devolução, não, deu pé alto do Lucas, em cima do zagueirão William, isso mesmo, né, Zanqueta? Positivo, mas foi o pé alto, ele errou o cálculo da bola, de vez de subir de cabeça, subiu com o pé, o zagueirão meteu o cucuruco nela, o árbitro, bem posicionado, marcou falta para o Ipiranga no centro do gramado. 11 minutinhos passados desse primeiro tempo. Wagner Ferreira, tá gostando do jogo, Wagnão? Uma chance para cada lado, né? No escanteio cobrado, quase o Ipiranga faz o seu gol de cabeça, bola por cima do travessão. E na sequência, a primeira chegada do Guarani com o Lucas, né? Chutou dali da entrada, na meia-lua ali da grande área, finalizou, a bola passou pelo goleiro, bateu no pé da trave. Quase o Guarani chega ao seu primeiro gol. Mas o jogo tá equilibrado, é lá e cá, fase de disputas ainda com 11 minutos. Mas o Ipiranga não joga totalmente retrancado, não. Ele faz uma marcação alta,
Jogadores da defesa do Guarani têm dificuldade em sair jogando, da defesa com o meio-campo, do meio-campo pro ataque. Então fica o jogo meio amarrado ali no meio, mas agradável o jogo. E vem a equipe de Ipiranga, Marcelinho. Ele faz o toque com o Alex Gonçalves, totalmente em posição irregular. Estava o 33 da equipe do Ipiranga, o Klaus. Ele saiu um pouco antes, né? A hora que o passe chegou no camisa 33 do Ipiranga, subiu a bandeira e está marcado o impedimento. Posse de bola para o Bugre fazer a cobrança. Mandar um abração aqui pro Mário Júnior, grande Mário Júnior, boa noite a todos da Grigo, grande transmissão, abraço em todos, abração em você também, Mário. A Thalita de Melo, Shimabukuro, vamos Guarani, valeu Thalita. O Carlos Tafarello, olha ele aí, grande Carlão, boa noite da equipe da Grigo, boa transmissão para todos vocês, Anderson, Klaus, equipe, valeu demais, Carlos. Boa, Carlão. É o Carlão, hein, tá lá na USP, é isso? Esse é fera, hein, Anderson? Gente fina demais. E o Guarani trabalhando ali no setor defensivo. A bola com o Maurício Antônio. Encostou para receber o Luiz Otávio. Luiz Otávio faz o domínio, já toca com o Jonathan Costa, mas na canhota. Ele vai descendo, vai caminhando, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. Tem o Renan Castro aberto, tá pedindo também o jogador ali que é o Lucas. Chega a marcação do Ramon, o árbitro marcou falta. Falta do Ramon em cima do Lucas. Falta pro Guarani que pode levar perigo para a meta do Maticoli, Lemão Zanqueta. Falta perigosa. Carlos Eduardo ajeitando a bola junto com o Renan Castro. O Lucas, quando cortou a bola para dentro e arrematar para o gol, sofreu a carga na perna de apoio e caiu no gramado. O árbitro, um pouco na pressão, também marcou a falta. Vem perigo para o gol do Canarinho, lá de Erechim. Eu diria que tá meio distante ali, né? Tá meio que na minha esquerda aqui, meio distante. Mas quem conhece o Carlos Eduardo sabe que pega bem. Carlos Eduardo de perna direita, o Renan Castro de perna canhota. 2 homens na barreira da equipe do Ipiranga. O goleirão Maticoli ali, protegendo o seu lado. Vamos ver se for o Carlos Eduardo, eu acho que vai direto. Não, mas apesar que ele não tomou distância daí, não. Falta pro Guarani. O árbitro apita, tá autorizado. Vai partir Carlos Eduardo, partiu, bateu direto, a bola passa à direita do Maticoli, vai pra fora. Bateu na rede do lado de fora, levou perigo, Lemão Zanqueta. Num chute despretensioso. Ninguém esperava que ele ia colocar a bola nesse canto do goleiro. Ele pouca distância tomou, chutou, a bola beijou a rede do lado de fora. Ô, Ipiranga. Chega na marcação Maurício Antônio. Primeiro faz um recuo tranquilo pro Kaique França. Sai jogando com o Luiz Otávio, meio no perigo. Carlos Eduardo. O Ramon já roubou. Toca a bola com o Alex Gonçalves. Tá ali. O Pedro Lucas encostou para receber ali também o número 15, que é o Lucas Ramon. Vem descendo, vai fazer. Bateu de longe. Kaique França. Faz a defesa. Bateu com perigo, tinha endereço essa bola, Klaus. Tinha mesmo. Faltou um pouquinho de força, talvez, mas uma bela jogada do camisa 10, o Léo Rafael. Ele puxou do lado direito, do esquerdo, conseguiu fazer uma finta de corpo. Aí na hora de bater, acabou esquecendo de colocar um pouquinho a mais de força. Tranquilo para a defesa, o goleirão do Guarani, 0-0. Sai jogando o Guarani. A bola tá lá com o Luiz Otávio. Joga aqui na canhota pro Renan Castro. Tocou de cabeça nos pés do Cleiton, que tocou nos pés do Isaac também. Chega na marcação ali o Carlos Eduardo. Toca com o Jonathan Costa, Renan Castro recua lá atrás com o Maurício Antônio. Maurício Antônio vai caminhando, vai descendo, joga no lado direito com o Dudu. O Dudu já faz o domínio. O Carlão tá falando que sou Ipiranga desde pequeno, Tafarello. O Pontinho Pretano tá torcendo contra a equipe do Bugrão. Agora, falta em cima do Herbert, anotado lá do lado direito, Lemão. Levou um pontapé o Herbert, o árbitro chegou na equipe do Ipiranga e falou assim, agora parem! Ô Wagner, daqui a pouquinho você analisa, por gentileza, o Lucas tá bem aberto aqui na canhota e o Herbert agora foi lá pra direita. Quem tá jogando centralizado é o João Paulo, mas agora o Lucas já tá indo lá, só porque eu falei. Bola com o Renan Castro faz o domínio, a marcação em cima dele do Marcelinho, encostou o Lucas recebeu, faz o giro, chega na marcação, em cima dele o número 15, que é o Pedro Lucas, ele faz o lançamento lá na direita com o Dudu, chegou na linha de fundo, faz o cruzamento, Cleiton não quis saber de brincadeira, de peito, colocou a bola para escanteio para o Guarani, o primeiro do Bugrão no jogo. Se precipitou agora a zaga do Ipiranga, estava sozinho, faltou a famosa comunicação, de peito jogou para a linha de fundo, Carlos Eduardo de perna direita, colocando a bola no meio círculo, tem chuveirinho na área do Ipiranga. Vem bola na área, Carlos Eduardo vai fazer o cruzamento de perna direita.
Rapaz, tá todo mundo na frente do Maticoli ali, o goleirão da equipe do Ipiranga. O árbitro, lógico, vai fazer aquela resenha com a galera. Se empurrar, eu não vou marcar nada. E segue o jogo. Vai lá, Carlos Eduardo, de perna direita, faz o cruzamento, sobe de cabeça ali. O Jonathan Costa colocou a bola pra fora. Testou até com estilo, mas não pegou legal na bola, né, ô Lemão? Sem perigo algum para o gol do Ipiranga, cabeceou por cima numa bola dividida no primeiro pau aqui. Sem perigo, já cobrou o Ipiranga. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Reúna seus amigos e venha para o Prado Craft Beer. São 15 torneiras de chopp, cervejas especiais. Reúna seus amigos e venha para... Opa! Lá vem descendo o Guarani, bola com o João Paulo, toca com o Luca. Luca puxa pro meio, vai bater, não toca a bola com o João Paulo. Chega, Ramon rouba, toca com o Luiz Rafael, sai jogando com o Marcelinho. Ramon toca mais à frente, o árbitro marcou falta. Viu uma falta, tá caído. Se eu não tô enganado, é o Marcelinho que tá caído aqui. Número 80. É ele mesmo. Marcelinho tá sentindo dor, o árbitro marcou a falta. Eu não vi nem quem pegou ele, porque a bola já tava mais ali no centro. O Cláudio, você chegou a ver quem pegou aí o Marcelinho? Tá um pouco distante aqui. Acho que foi o Isaac. O Isaac, né? Acho que foi. Me parece aqui a distância, que é o Marcelinho, tenho certeza. E olha, caiu fazendo caras e bocas. Parece que tá sentindo ali o camisa de número 80 do time do Ipiranga. Que, aliás, Anderson, é um dos mais experientes do time, né? Já passou por um montão de clubes, inclusive fez uma parte da carreira aí nos clubes de Portugal. Tá aí. Ô, Wagner Ferreira, você falou da lei do ex, é ele que pode ser? Ele chegou a jogar no Guarani também? Marcelinho, jogou, né? Em 2024 e o Klaus tem razão. Jogou aqui, saiu, foi jogar em Portugal. Jogador mediano, razoável, não despontou em lugar nenhum, tá aí no time do Ipiranga. É um jogador liberado de campo, mas até agora não levou nenhum perigo para a meta do Kaique França. Aliás, com relação às chances, me parece que nós tivemos duas para cada lado, né? Uma cabeçada do ataque do Ipiranga, depois o Léo Rafael, um chute fraco que o Kaique França fez na defesa, e pelo lado do Guarani, o Luca na trave e o Carlos Eduardo de falta, a bola bateu na rede pelo lado de fora. Então, chances iguais. E o jogo igual, 0-0 por enquanto, o Guarani encontrando uma certa dificuldade para se organizar dentro do campo. Agora, uma enrolação para bater essa falta. Deixou todo mundo ali. Quem vai bater é o goleirão, o Maticoli. Ele bate de perna direita, faz o lançamento lá pro setor ofensivo. Alex Gonçalves chega a marcação. Jonathan Costa toca com o Isaac. O Isaac vai trabalhando, já faz o toque lá na direita com o Dudu. Será que o Dudu chega? Não chegou. Oi, amigo, hein? Você pega, como diria grande Odinei, pega esse passinho. Não dá não, assim fica difícil, Isaac. Aí, é como o Wagner falou, né? Tem jogo que vai, tem jogo que não vai, oscila demais o Isaac nessa equipe bugrina. Hoje, vou perguntar, Wagner, tá lateral ali? E aí? O Isaac tá meio sumidão ou não? Eu acho que o Guarani tem um excesso de jogadores no meio campo. O Isaac, por exemplo, devia jogar mais aqui pela esquerda, para fazer uma jogada com o Renan. O Renan não é ponta, ele tá preocupado com a marcação e desce muito pouco. De vez em quando cai por aqui o Luca, ou cai o Ebert, aí fica sem ninguém de referência lá no meio. Então o Guarani não tá organizado, do meio campo pra frente não tá organizado. E agora o árbitro marcou reversão do Nicolas, é isso mesmo, Klaus? É isso aí, acabou se enrolando todo ali para fazer a cobrança do arremesso manual e vem o Guarani. Que bela abertura do Carlos Eduardo aqui na canhota pro Renan Castro. Chega a marcação do Marcelinho em cima dele, encostou o Isaac, já recebeu o Isaac, faz o giro, joga mais atrás com o Luiz Otávio. Luiz Otávio faz o domínio, faz o lançamento lá do lado direito pro Dudu. Muito forte, a bola saiu. Em tiro de meta para a equipe do Ipiranga, Alemão Zanqueta. Tentou a ligação direta, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tentou a ligação direta, o Isaac junto com o Herbert, tentou o Dudu descendo na lateral, mas a bola correu demais, a bola saiu. Nem com foguete nas nádegas conseguiria pegar essa bola aí. A equipe do Guarani tenta chegar mais uma vez. Isaac chega de cabeça, o Léo Gobo tira, sobe de cabeça também ali o Carlos Eduardo. Faz o domínio, o Lucas já joga na canhota com o Herbert. A marcação em cima dele é do Cleiton. Vai passar o Renan Castro, ele olha pra dentro da grande área. Toca curtinho com o João Paulo, devolve a bola, bate, passou inacreditável! Na tabelinha, Herbert, João Paulo, Herbert, ele bateu tentando tirar do goleiro a bola, lambeu o poste canhoto do Maticoli e foi pra fora.
Pede mais uma grande chance a equipe do Guarani, Lemão Zanqueta. Ia ser uma pintura de gol aqui no estádio Brinco de Ouro, numa linda triangulação do ataque do Guarani. Começou do lado esquerdo aqui com o Carlos Eduardo, esperou o Renan Castro, chegou na bola, cruzou, colocou o Herbert no meio do gol, ele deu uma burdoada, a bola passou lambendo o gol do Ipiranga por pouco, muito pouco. O Guarani não chega na abertura do marcador aqui no estádio Brinco de Ouro, Anderson. E vem o Guarani de novo, pela canhota com o Herbert, ele que quase fez o gol agora há pouco, ele vem descendo a marcação em cima dele, do Pedro Lucas, chega a zaga ali, já recupera tudo, bola com o Marcelinho, olhou para um lado, olhou para o outro, tocou meio esquisito com o Léo Gobo, faz o lançamento na cabeça do Isaac, furou legal ali, o jogador da equipe do Ipiranga bateu pro gol, Lucas segura firme o Maticoli, o Pedro Lucas deu uma furada aí, Lemão Zanqueta. Deu uma furada, a bola bateu nas costas do jogador do Ipiranga e a bola sobrou para o João Paulo, mas o Lucas chegou de surpresa batendo, o João Paulo falou para ele, calma garoto, ele falou assim, não tem como, eu tenho que fazer o gol. As chances estão aparecendo, né, Anderson? Só falta o time aproveitar. Isso aconteceu em Anápolis e hoje aqui está se repetindo. Já 3 chances e nenhuma aproveitada pelo ataque do Guarani. Não pode perder as chances que aparecem, não. O time do Ipiranga, como nós já falamos, tá lá na zona de classificação e se consegue um resultado positivo aqui, passa a equipe do Guarani. Mas bora lá, bora que jogo tá animado. Bora com o Léo Gobo aqui pelo lado direito, setor defensivo, toca mais à frente com o Léo Rafael. Léo Rafael mais à frente, vem descendo a equipe do Ipiranga, o Marcelinho tentou fazer o domínio, chega Luiz Otávio, rouba, toca com o Isaac, ele já faz o passe pro Herbert, ultrapassa a linha aqui do vídeo gramado aqui pelo setor canhoto. Faz o break, olha para um lado, olha para o outro, toca para trás com o Renan Castro. Renan Castro faz o passe curtinho ali com o Isaac, a equipe do Guarani vai trabalhando. O Isaac vai levando para o meio. Tava aqui na canhota, faz o passe lá na direita agora com o Dudu. Tá livre, leve e solto para fazer a jogada. Ele toca com o João Paulo, faz o corta-luz, chega Léo Gobo. Chegou chegando, bateu a bola lá em lateral para a equipe do Guarani pelo lado direito. Bela jogada ali do João Paulo. Corta-luz, hein, Lemão Zanqueta? Bela jogada do João Paulo, a bola por pouco não chegou no Luca, que tá com uma sede de gol danada. A bola já saiu para lateral, já cobrado. Já cobrado, trabalhando no setor defensivo com o Jonathan Costa, Maurício Antônio joga na frente, tentou fazer o domínio, o Carlos Eduardo recupera a posse de bola. O jogador que é o Lucas Ramos, trabalhando atrás com o William. Jaz o finta ali, o Pedro Lucas vem descendo, ele achou o Marcelinho no círculo central, faz o domínio, o Renan Castro chega na marcação, ele joga lá na canhota. A bola com o Lucas Ramos, faz o domínio, a marcação agora em cima dele do Carlos Eduardo, mais atrás com o Nicolas, chegou para receber o Ramon. Ramon já joga atrás no setor defensivo com o William. Vai trabalhando a equipe do Ipiranga com o Léo Gobo. Encostou para receber aqui o Pedro Lucas. Chegou na marcação em cima dele. O Isaac devolve a bola lá atrás com o William. Vai virando com o Ramon. Ramon faz o domínio. Tem o Nicolas do lado. João Paulo na marcação. Ele toca mais à frente com o Lucas Ramos. Faz o passe na frente com o Léo Rafael. Vai passar o Nicolas lá do lado canhoto. Chega a marcação do Luiz Otávio em cima dele. Deu o toque. Chega agora o Dudu. Ele vai caminhando. A bola bate no Dudu e saiu. Em escanteio para a equipe do Ipiranga, segundo escanteio do Ipiranga no jogo, Cláudio. É um inferno esse Nicolas quando ele vem pro ataque, ele vai para cima, ele não tem medo não, mas o Dudu foi bem na marcação, bem na cobertura, ela se perde pela linha de fundo, escanteio, lado esquerdo, lá do outro lado, para cobrança do time de Erechim. E de novo, tá lá o Léo Rafael, de pé na direita, e o Marcelinho encostou de pé na canhota. Ele bate, o Léo Rafael tira Dudu de cabeça, a bola vai sobrando com o Ramon, todo no campo ofensivo, a equipe do Ipiranga faz o passe errado, e agora sim o Guarani conseguiu fazer o domínio, caiu o João Paulo, pediu a falta, o árbitro disse que não foi absolutamente nada, segue o jogo, foi falta? Não. Tá aí. Segue o jogo, o árbitro estava certo então, tá lá com o Nicolas. Nicolas trabalhando a equipe do Ipiranga pelo lado canhoto, ele faz o toque com o Lucas Ramos, faz o passe mais à frente, muito forte, faz a proteção, não fez não, a bola saiu. Fez a proteção Maurício Antônio, a bola saiu, é apenas tiro de meta para a equipe do Ipiranga, Klaus. Na tentativa ali com o Lucas Ramos, ela acabou correndo demais, melhor para a cobertura defensiva do Bugrão, que já sai jogando no campo defensivo, segue 0-0, mas já entregou, hein? Saiu jogando errado. Bola que tá com o Marcelinho. Ele faz a bola ali com o Pedro Lucas, bateu de longe. Rapaz. Eu vou falar pra você que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991.
Bola tá com o Guarani. Dudu. Tá direita, joga aqui na canhota com o Jonathan Costa. Já faz o passe pro Renan Castro. O Renan Castro tá passa ali aqui de vídeo gramado. A marcação do Marcelinho em cima dele. Ele tenta fazer o lançamento. O Herbert sobe o Cleiton, mas sobra com o Lucas. Chega na marcação. Pedro Lucas rouba. Faz a finta no Snap. Faz a finta também do Luiz Otávio. Ultrapassa ali aqui de vídeo gramado. Tá puxando o contra-ataque. Chega ali o Jonathan Costa e com o pé salva ali a equipe do Guarani. De um lance que poderia ser perigoso. Agora sim. Agora a falta do Nicolas em cima do João Paulo. O árbitro em cima do lance anotou, né, o Lemão Zanqueta? Agora não tinha como marcar, né? Ele caiu e já agarrou a bola. Seria falta pro Guarani ou pro Ipiranga. Apitou a falta para o Guarani e já cobrada. Já cobrada, vem aqui no setor canhoto mais uma vez o Herbert. Passou o Renan Castro, ele prefere tocar um pouquinho mais atrás com o Isaac, como o Wagner Ferreira falou pro Isaac, jogar aqui mais do lado do Herbert. Tira a zaga, bola com o Alex Gonçalves. O Léo Rafael tentou fazer a finta, recupera a posse de bola, o Guarani, João Paulo bateu de fora da área, palma, bate gole! O João Paulo pegou de longe da intermediária. A bola caiu ali do lado canhoto do Maticoli, que voou, fez a defesa, saiu. É lateral para a equipe do Guarani, Lemão. Um belo remate de João Paulo. De perna direita, buscou o canto esquerdo do goleiro do Ipiranga, que espalmou para lateral. Olha o Guarani. Merecendo o Guarani, bola com o Dudu, joga mais atrás com o Carlos Eduardo, tem o Luiz Otávio, já recebeu o Luiz Otávio, tem do ladinho ali para fazer o lançamento, ele preferiu colocar na área, tira o Cleiton, a bola sobra ainda com o Renan Castro, que isso, bateu de longe, sobre o gol do Maticoli, é tiro de meta, abusado o Renan Castro, Não era a melhor jogada, tinha o Herbert aberto aqui pela esquerda, tinha o Dudu aberto pela direita, arriscou da intermediária, a bola subiu, sem perigo algum, ganhando tempo, mais um pouquinho o goleiro do Ipiranga. Grande Roberto César Santos, o Pontipretano Roberto César Santos está dizendo vai Ipiranga, e o Carlos Tafarello está dizendo que logo o Ipiranga vai fazer um gol, hein? O jogo tá disputadíssimo aqui, hein? Vem descendo a equipe do Ipiranga, bola com o Lucas Samos, chega na marcação de Jonathan Costa, recua com o Kaique França, dá o totozinho, devolve a bola ali com o Jonathan Costa, sai jogando na moral com o Maurício Antônio, matou no peito, colocou no chão, toca com o Dudu mais à frente com o João Paulo faz o domínio, olha ali pro campo ofensivo, tentou fazer o lançamento, tava ligado na jogada o Léo Gobo, colocou a bola, saiu, é lateral pro Guarani, lá no campo ofensivo, lado direito, Lemão Zanqueta. Mais uma bola tentando o Luca no meio da zaga do Ipiranga, mas bem postada a zaga, cortou para a lateral, Dudu já cobrou. Isaac já recebeu, Isaac faz o domínio, devolve com o Dudu, devolve a bola com o Isaac, ele olha, tá pedindo aqui no setor canhoto o Renan Castro, o Isaac já achou ele aqui, já faz o passe pro Renan Castro, ele olha para dentro da grande área, faz o cruzamento, subiu de cabeça o Herbert, a bola desvia do William, saiu em escanteio pro Guarani, segundo escanteio do Guarani no jogo, o Herbert subiu, sorte do goleirão ali, que o William tava na jogada, né, Alemão? Bateu nas costas do William, a bola subiu, cobriu o gol do Ipiranga, mas bem marcado o jogador do Guarani, mas uma bola chegando na área do Ipiranga, olha o escanteio. Quem vai fazer a cobrança é o Renan Castro, de pé na canhota, tá autorizado, coloca a bola pra dentro da grande área, sobe de cabeça, tira ali o Nicolas. A bola saiu, é mais um escanteio do Guarani, dessa vez aqui pelo lado canhoto, campo ofensivo, Lemão. Agora atravessa o campo o Carlos Eduardo, com a perna direita já vai colocando a marca no quarto de círculo, vem Chuveirinho na área. Colocou com carinho a bola ali na marca de escanteio. Vai fazer o levantamento para dentro da grande área o Carlos Eduardo. O juiz mais uma vez vai conversar com a galera lá dentro da grande área. Parece regra isso, né? Todo escanteio tem que tocar aquela resenha. Autorizou. Carlos Eduardo, de pé na direita, faz o lançamento, bateu fechados, tira ali o Pedro Lucas, a bola vai voltando aqui com o Carlos Eduardo, a bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani, deu o árbitro. Bateu nas costas do jogador do Ipiranga, Carlos Eduardo sem pressa, Renan Castro vem latereio. Vem o Renan Castro, vai fazer o lançamento, não, colocou mais atrás com o Jonathan Costa. Jonathan Costa devolve a bola com o Renan Castro, chega a marcação do Marcelinho. Agora o Renan Castro fecha ali, ele toca a bola com o Cleiton, tenta sair jogando a equipe do Ipiranga, faz o lançamento pra ninguém, né, Cleiton? Para o Kaique França, que tá sozinho ali no setor defensivo do Guarani. Sai jogando curtinho com o Maurício Antônio. Você está curtindo a jornada esportiva da Grigo. É o Campeonato Brasileiro da Série C. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Praticidade na cozinha? Então escolha Campialho. Alhos descascados com qualidade, sabor e a praticidade que facilitam o seu dia a dia. Entre em contato agora pelo telefone 19 999 12 60 97. E o Guarani vem lá pelo setor direito, bola com o Herbert, devolve a bola com o Dudu, invadiu a grande área, vai fazer o gol, bateu e...
número 20. Quando eram jogados 31 minutos desse primeiro tempo, abriu o placar aqui no Brinco de Ouro. O Dudu invadiu a grande área, teve calma total para colocar a bola no fundo do gol do goleirão Maticoli, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol. 1 para o Guarani, camisa 20 Dudu, 0 para a equipe do Ipiranga. Torcedor bugrino pode vibrar, pode pular, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Guarani, Lemão Zanqueta. Numa linda jogada pelo lado direito, o Dudu, com um aproveitamento fantástico. 30 minutos em campo, já marcou um gol na competição depois de quase um ano parado, numa triangulação com o Herbert. Ele jogou, o Herbert fez o porta-luz, voltou pra ele de perna esquerda, olha o Guarani. E lá vencendo o Guarani, bola com o Lucas, toca ali, vai fazer o gol, bateu, espalma, bate gole! No chute do Isaac, tava ligado, fez a defesa, a bola saiu, escanteio para a equipe do Guarani. É uma pressão muito grande do Guarani agora, lá vai Renan Castro, tá tentando, o Luca de um lado, o Luca do outro, o goleiro agora tá fazendo um belo desafio com o Luca e a torcida do Guarani vem junto. Faz a festa o torcedor bugrino aqui no Brinco de Ouro. Vai fazendo a cobrança Renan Castro. Daqui a pouco o Wagner Ferreira analisa esse gol. Essa é a abertura de placar aqui no Brinco de Ouro. Faz o cruzamento. Renan Castro sobe de soco o Maticoli. Ele dá o tapa, veio o João Paulo, não deixou a bola sair não aqui do lado canhoto. Ele puxa pra linha de fundo, faz o cruzamento de perna canhota, sobe de cabeça ali, o Luca colocou a bola pra fora. Tiro de meta para a equipe do Ipiranga, Wagner Ferreira. Um belo gol do Dudu, hein? O Guarani estava amadurecendo o seu gol, né? Vejam as chances criadas com o Luca, com o Carlos Eduardo, com o Herbert, o João Paulo, que o goleiro mandou para a lateral. E finalmente, a 32 minutos, uma jogada consciente, deram uma fatiada lá pro lado direito pro Dudu. Olha, meia hora em campo já fez chover aqui o lateral direito do Guarani. Ele é fácil de identificar, uma carequinha luzente, né, Anderson? Exato, é fácil. Deram uma fatiada para ele lá, ele entrou na área, finalizou. Olha, belo gol do Guarani, belo gol do Dudu. O Guarani parece que encontrou o lateral direito, pelo menos nesse jogo, com 32 minutos, o Guarani sai na frente 1-0. A equipe do Ipiranga tá no prejuízo, tenta vir atrás do jogo. Bola tá na canhota com o Nicolas, tem do lado o Lucas Ramos, ele já toca a bola com o Lucas Ramos, a marcação do Dudu, toca Luiz Otávio. Alivia ali pra zaga bugrina, a bola vai sobrando com o Ramon. Ramon faz o domínio no setor defensivo da equipe do Ipiranga. Tá 1-0 pro Guarani, Dudu colocou a bola lá dentro. Bola com o Léo Globo, ele faz o lançamento com o Cleiton, colocou muito forte. Bola foi lá com o Klaus Werner, né, Klaus? Se não fosse a placa, eu dava um show aqui, Anderson. Veio na minha direção, mas pro Ipiranga, pra ninguém, né? Porque não teve alvo, ou o alvo não foi acertado. O Guarani tá na frente, sai jogando 1-0. Você tá se sentindo solitário aí, o Klaus Werner? Eu tô quase pescando aqui, meu caro Wagner. Anderson, oi. Você já deu um show com a bola? Na época de outrora, eu sabia dominar dentro do campo de futebol. Se é isso que você está querendo saber, senhor Lemão Zanqueta. A resposta toda cuidadosa. Com o Lemão? Não era bem esse o sentido da pergunta, mas... Tá maluco? Bola com o Guarani, é o Isaac. O Isaac pisa na bola, a marcação em cima dele era do Léo Rafael. Ele já faz o toque com o Luiz Otávio. No círculo central, toca com o Maurício Antônio. Ultrapassa ali aquele vídeo gramado, o Guarani todo no campo de ataque nesse momento. Apenas ele, que está com a bola agora. O Jonathan Costa no setor defensivo. Ele já faz o passe pro Isaac, toca na canhota com o Renan Castro. A marcação do Cleiton em cima dele, devolve a bola com o Isaac. Faz o passe pro Herbert, tentou fazer o corta-luz. Estava ligado o Léo Globo. Sai jogando com o Pedro Lucas. Passou pelo Luiz Otávio. Vai amarelar, né? Amarelou pro Luiz Otávio, é isso, Zanqueta? Isso, mas também matou a jogada, um ataque promissor do Ipiranga, matou a jogada, o Luiz amarelou para ele. Primeiro amarelinho do jogo, Luiz Otávio do Guarani, aos 36 minutinhos desse primeiro tempo. Não achei falta para cartão, não. É que na realidade... o Renan levou um tapa ali também. Né, no escutador de tango ali e o árbitro não deu nada. Também. Agora uma falta, para mim, normal. E cartão amarelo pro Luiz Otávio é perigoso, né? Porque um volante truculento como é um brucutu como é o Luiz Otávio, compromete. Talvez até nem volte pro segundo tempo. É a chance do William Farias entrar no time na etapa complementar.
Aí, é exatamente isso. O Wagner Ferreira fez uma excelente observação, como todas que faz. Agora o Marcelinho. Opa, Marcelinho. Nossa. Achei que ele não ia marcar o árbitro. Ele tentou fazer o passe, mas ele conseguiu acertar a própria mão, né, o Klaus Werner? Jogou, fez um bloqueio de vôlei ali. Nele mesmo, Marcelinho. Meu Deus do céu. Falta bem marcada, o juiz estava em cima do lance. Falta no campo defensivo do Bugrão. Mas quem marcou foi o Bandeirinha, com o juiz falou assim, siga na pelota. Meu Deus. Jornada esportiva da Grigo, onde esporte e amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Brinco de Ouro da Princesa é a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Estamos com 38 minutos desse primeiro tempo. O placar está desta maneira. Guarani 1, Ipiranga 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Agora o Guarani tem um arremesso lateral lá do lado direito. Falta. Agora, foi falta, é isso? Foi falta, tá? Exatamente. Bola no chão ali, o Dudu com toda a calma do mundo, né? Tá na frente, gol dele ainda. Deixou a bola para o Maurício Antônio fazer a cobrança. Vai fazer a cobrança a equipe do Guarani. Joga curtinho com o Dudu. Encostou o João Paulo, ele prefere tocar na frente com o Herbert. De calcanhar pra quem, Herbert? Pro goleirão Maticoli ficar com a bola ali na tranquilidade. 38, 39, estamos chegando. Wagner Ferreira, merecido 1-0. Assim, né? Agora ele criou mais chances, mas quando fez o gol não estava muito bem eu estava dizendo que faltava organização no time do Guarani. No entanto, achou o gol e se estabiliza qualquer time, né? O que toma o gol sente, tem que sair a correr do prejuízo, né? Não atrás do prejuízo, porque ninguém corre atrás do prejuízo. Então o Guarani precisa ficar atento aí numa bola parada, num escanteio, né? Numa falta, num vacilo, para não permitir o empate do Ipiranga. Mas o gol faz muito bem pro time do Guarani. O Tafarelo não desiste. Pode esperar que vamos virar. Está aí o Cailão torcendo pro Ipiranga. E vem descendo a equipe do Ipiranga. Lançamento para dentro da grande área. Bateu pro gol e... Não. Banheiro. Tava impedido. Alex Gonçalves anotou o auxiliar número 2. O Alexandro Quadros Tomé. Não é isso, Klaus? É verdade, Anderson. Na verdade, quem estava impedido era o Léo Rafael, camisa 10. No toque de cabeça ali do Lucas Ramos, tava um pouco à frente mesmo. Claro que a minha posição aqui, eu tô de frente pro lance, né? Mas dava para ver que ele tava um passo à frente dos jogadores defensivos do Bugrão. Impedimento salvando a pele do Guarani, Anderson. Seria interessante, companheiros nossos estejam acompanhando pela TV, dar um feedback para nós aí desse lance. Você tá curtindo as imagens do jogo, curtindo a nossa transmissão aqui na Web Rádio Grigo, dá aquele alô pra gente se estava ou não impedido. Na concepção do Alexandro, o auxiliar número 2, estava impedido. E tá sentindo o Kaique França aí na sua frente, né, Klaus? Tá sentindo. A gente não sabe se é para dar aquela esfriada marota no jogo, porque sentiu o bom momento aí do Ipiranga, ou se realmente no choque ele acabou machucando o joelho esquerdo. É onde a equipe médica ali do Guarani joga a famosa água milagrosa, né? Que tudo sara, aquela coisa toda, mas aparentemente tá se... O Klaus ou o Lemão, eu vi uma nova regra aí da CBF, copiando, né, a Copa do Mundo, e quando o goleiro é atendido, um jogador de linha tem que sair, ficar 1 minuto fora e depois voltar. Eu não sei se é para a Série A apenas, ou se não começou a valer essa regra ainda. Alguém tem a informação? Ainda não começou a valer a regra. O pessoal até comentou ontem nas transmissões que eu estava acompanhando da Série B na televisão. Quem sai geralmente é o capitão da equipe quando o goleiro é atendido, mas nesse momento ninguém falou nada até agora não. A mesma coisa com o arremesso lateral 5 segundos e a reposição de bola no tiro de meta também 5 segundos. Muito bem, tá a informação do nosso Lemão Zanqueta. Jogo parado aqui, agora me parece que tá tudo bem com o goleirão do Guarani, né, Klaus? Agora tá tudo jóia, agora já levantou, um pouco manquitola, mas tá tudo certo com o goleirão Kaique França. Tá tudo legal com o Kaique França. A partida vai ser reiniciada, estamos aí chegando a 42 minutos desse primeiro tempo. Tá 1-0 pro Guarani.
Agora sim, Kaique França vai fazer a cobrança, vai bater de pé na canhota, vai colocar a bola aqui no campo de ataque da equipe do Bugre. Ele faz o lançamento, tá buscando o Luca toca de cabeça, tentou buscar o Herbert, tava o Cleiton no meio do caminho. Sai jogando o Léo Rafael, ele toca com o Lucas Samos, tava o Dudu. O Dudu intercepta a jogada, toca com o João Paulo, já recupera Ramon. Ramon tenta fazer o passe ali pro Alex Gonçalves, já recuperou o Guarani mais uma vez. O João Paulo faz a finta em cima do Pedro Lucas, vai levando lá pro lado direito a marcação do Lucas Samos em cima dele, vai levando o João Paulo, faz o cruzamento para dentro da grande área de peito, com estilo. O Cleiton faz um recuo aí pro goleirão Maticoli, né, Zanqueta? Eu queria ver se fosse a Boing fazer isso aí com os peitos dela. Tem jogador do Guarani que tá caído, é o João Paulo, lá do lado direito. Tá caído, a bola vai rolando, bola com o Ramon. Parou para atendimento, o árbitro ali, agora chutou, porque senão o árbitro não ia parar, né, Lemão? Ah, não ia parar, depois que ele deu uma chamada, o Luca deu uma chamada no zagueiro do Ipiranga e falou assim: ô, boneco Michelin, foi falta! Jogou a bola para fora lá. Tá aí, eu aproveito para falar que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Ajuda Síndico, uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza. Ajuda Síndico, uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99288 9254. Tá tudo legal com o João Paulo, Zanqueta? Ah, a famosa Miguel, né? A famosa Miguel, perdeu a jogada, matou para não passar vergonha, caiu no gramado e ficou chorando até a bola sair para a linha de fundo e pegar o atendimento médico. Já colocado em jogo. Partida reiniciada, tá com o Léo Gobo. Aqui pelo lado direito, setor defensivo, vai trabalhando a equipe do Ipiranga. Tá no prejuízo, quer buscar o empate ainda nesse primeiro tempo. Mas tá difícil, hein? Bola com o William. Lá da canhota, inverte aqui na direita com o Cleiton. Mata bonito, a bola dá uma escapadinha, chega a marcação em cima dele do Renan Castro. Ele toca na frente com o Marcelinho, devolve mais atrás com o Léo Gobo. Já achou o Pedro Lucas ali, chega o Isaac, o Pedro Lucas vai levando o Luiz Otávio, fez a falta, é falta! Falta para a equipe do Ipiranga, 2 passos ali da linha da grande área, Klaus Werner. Falta clara e perigosa em cima do Pedro Lucas, e perigosa porque o Luiz Otávio já tem cartão também, hein? Uma falta um pouco mais dura, claro, não foi para cartão amarelo, mas tem que se ligar, o camisa 5-5 ali do time do Guarani. A falta é aqui pelo lado direito, próximo ao bico da grande área, um pouco mais para o meio. E os jogadores do Ipiranga vão ajeitando a pelota por ali. Quem tá nela é o William, o camisa de número 3. Tá o William, o Marcelinho, um pouco mais atrás tá o Léo Rafael, mas quem ajeitou ali, né, com carinho tinha sido o William. Ele toma distância, se for o William, de perna canhota, se for o Léo Rafael, de perna direita. 4 homens da barreira da equipe do Guarani. Kaique França ali no poste canhoto, arrumando a barreira. 45 minutos, já passamos desse primeiro tempo. Vai levantar ali a placa de acréscimo. 4 minutinhos. Então vamos até 49 nesse primeiro tempo. Volta para a equipe do Ipiranga. O William bateu, explode na barreira. Vai sobrando ainda com o Ramon. Ramon faz o domínio. Ele olha para um lado, olha para o outro, prefere fazer o lançamento aqui do lado direito para ninguém. Agora sim pro Klaus. Pra ninguém não, pra mim. Quase matei no peito aqui, não fosse mais uma vez atrapalhado pela placa de publicidade, mas o lançamento foi muito longo, de fato, Anderson. Correu demais, sem chance pra nenhum jogador do Ipiranga chegar nela, e tem jogador do Guarani caído ali no meio de campo. É o Luca, tá sentindo lá a perna esquerda. Wagner Ferreira. 46 praticamente jogados, vamos até 49. Acho que esse 1-0 vai permanecer nesse primeiro tempo. Tudo indica que sim, né, Anderson? O Guarani se assentou no campo depois do gol marcado, belo gol até do lateral direito do Dudu. E nessa falta cobrada agora pelo William, é o jogador mais impedido, é o jogador mais velho do time do Ipiranga, tem 37 anos e conhece bem o futebol paulista. Jogou no Mirassol, na Ferroviária, no 15 de Piracicaba, mas não foi feliz na cobrança da falta, não. Então, estamos aí com 46, alguns acréscimos aí, acho que o Guarani leva esse primeiro tempo aí com 1-0. Anderson. Oi, manda, Klaus. Só uma informação a respeito das novas regras, né? Elas já entraram em vigor, mas só na Série A e B, Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Na C ainda não, mas deve entrar provavelmente aí na próxima fase. Tá aí a informação do Klaus, valeu demais, Klaus. Agora o Isaac fez a falta. Opa! Pra que isso, Isaac? Na realidade, o Marcelinho ele fez ali como se o Isaac tivesse dado um chute na cabeça dele, né?
Então, mas não foi nada, já tá tudo ok. Bola já tá rolando. Bola com o Léo Gobo. Léo Gobo no setor defensivo, ele faz o passe com o Pedro Lucas, sem querer, quase que ele dá um chapéu, mas chega na marcação, o Luiz Otávio toca com o Isaac com o João Paulo com o Herbert, fez ali o corta-luz, sobrou com o Luca, pelo lado canhoto, faz cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Léo Rafael, complementa ali o Ramon, já sai jogando com o Cleiton do lado direito, tenta sair no contra-ataque com rapidez a equipe do Ipiranga, vai levando o Cleiton, faz o passe aqui com o Marcelinho, tá me pedindo... enrolou demais para fazer o passe, o Cleiton, o Marcelinho ficou em posição irregular, né, Klaus Werner? Demorou 3 anos e 9 meses para fazer o passe, e aí acabou perdendo totalmente o timing por ali da jogada o Marcelinho, impedido na banheira, posse de bola pro Bugre. Bola tá lá com o Kaique França, faz o domínio dentro da grande área, não tem pressa nenhuma agora, o Léo Rafael ameaça fazer uma pressão em cima do goleiro Bugrino, ele sai jogando com o Jonathan Costa, aqui no setor canhoto, o Jonathan Costa de perna canhota, faz o lançamento, tá buscando o Herbert, a bola passa, não passa pelo Cleiton, chega de cabeça, faz o recuo com o Maticoli, 48 minutos passados desse primeiro tempo, é a última voltinha do relógio, segundo o senhor Angleison, o árbitro da partida, a equipe do Ipiranga vem descendo com o Léo Rafael, faz o passe com o Marcelinho faz o domínio, faz o lançamento, nas mãos do Kaique França, que fala pra ele, muito obrigado, né, Klaus? A cara de desânimo do atacante ali do Ipiranga disse tudo, né? O Alex Gonçalves ali, o camisa 33, ficou com cara de poucos amigos depois deste lançamento nas mãos do Kaique França. Vem o Ipiranga. Já recupera ali o Guarani, mas fez falta o João Paulo. Um ponto importante para o Wagner depois dar um peteleco nosso aí. O meio-campo do Guarani com Carlos Eduardo e Isaac também é um meio-campo praticamente inoperante, né? Hoje o Carlos Eduardo não está bem. Aliás, nas últimas partidas tem desaparecido do jogo. Quando ele entrou no time, ficou aí 2, 3 partidas, um leão. Até foi escolhido o melhor em campo pela equipe da Grego. Mas nas umas partidas para cá, sei lá se volta para o segundo tempo também. Já passamos de 49, o Ipiranga tem uma falta, o Léo Rafael bateu rasteiro, chega o Carlos Eduardo, tenta sair jogando, e olha o contra-ataque do Guarani agora, a bola com o Luca, toca com o João Paulo, devolve a bola com o Luca, tá em posição legal, vem descendo a equipe do Guarani, pode fazer o segundo, Luca! Caiu sozinho o centroavante do Guarani, quando ergue o braço, aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani tem Dudu aos 31 do primeiro tempo, a equipe do Ipiranga, nada. Lemão Zanqueto, seu primeiro detalhe nesse intervalo da Grigo. O Guarani sai aplaudido agora no primeiro tempo, no intervalo do jogo, a torcida apoiando. Vejo movimentações ali um pouco do banco de reserva do Guarani, o William Farias descendo, o Everton Brito descendo. Provavelmente teremos substituições no Guarani. Beleza, Alemão. Klaus Werner, o seu detalhe também nesse comecinho de de intervalo da Grigo. A derrota parcial, 1-0, que vai sofrendo o Ipiranga. Os jogadores que estavam em campo já, todos eles, com exceção de um deles, que eu não consigo ver quem é, mas já estão no vestiário, já desceram. E os reservas estão batendo bola aqui no gramado do Brinco. Vamos ver o que vai fazer o treinador para tentar mudar esse panorama no segundo tempo, meu caro Anderson Grigoleto. Tá aí os detalhes dos repórteres da Grigo lá no gramado do Brinco de Ouro. E agora, o seu detalhe nesse comecinho do intervalo da Grigo, Wagner Ferreira. Pois é, Anderson, até que foi um bom primeiro tempo, bem movimentado. O Ipiranga não deixou de jogar. Quando o jogo estava 0-0, uma linha de 4 aqui, 4-3-3 jogando, deixando a defesa do Guarani preocupada. Mesmo porque tem um zagueiro ali que tá voltando de contusão, né? O tal de Jonathan. Então, meio indeciso em algumas bolas. E o Dudu fazendo a sua estreia, mas pelo lado do Guarani, o Dudu foi um dos destaques, pelo lado direito. Não só pelo gol, como deu conta do recado ali por aquele setor. O Guarani criou mais chances do que o Ipiranga também criou suas 2 chances. Mas o gol fez muito bem pro Guarani e acabou prejudicando o time do Ipiranga. É natural, né? Quem tá ganhando, quem tá perdendo, vai realmente sentir o abalo e não jogou mais. Depois do gol do Guarani, o Ipiranga desapareceu. Na lateral, na ponta direita aqui, o Marcelinho é uma decepção, talvez nem volte aí pro segundo tempo. Não sei como é que o técnico viu a presença do seu ponta direita ali, seu jogador extrema, né? Vamos chamar assim, jogando na beirada do campo, Marcelinho.
ou vai fazer algum outro tipo de alteração no meio campo. Vamos ver, o Ipiranga veio num 4-3-3, jogava bem, mas após o gol do Guarani, acabou desaparecendo. E o Guarani não fez uma brilhante partida, não. Foi no sufoco, criou umas 3 ou 4 chances, até que conseguiu o gol, mas eu acho que vem alterações aí para o segundo tempo. Pelo menos uma, talvez 2. O Luiz Otávio está pendurado com cartão, o William Farias está pronto para jogar, talvez volte. E uma outra alteração, talvez o Isaac fora do jogo para entrar alguém, ou o João Paulo, ou o Carlos Eduardo, jogadores que não estão à altura do volume de jogo do Guarani. De qualquer maneira, vamos aguardar. Estamos no intervalo do jogo, Guarani 1, Ipiranga 0, um resultado para mim justo até o momento, Anderson. Legal, a primeira análise de Wagner Ferreira dessa vitória nesse primeiro tempo do Guarani 1-0. Ô, Lemão Zanqueta, você tem fácil, por acaso, aí, os suplentes do Guarani? O Lemão Zanqueta deve ter ido tomar aquela aguinha. É esse mesmo. O Grilinho tá por aí. E o Klaus, e a equipe do Ipiranga? Você tem os suplentes aí, Klaus? Tenho sim, Anderson. O time do Ipiranga, ele tinha, né, algumas mudanças aí, teve algumas mudanças inesperadas. Mas vamos ao banco de reservas aqui do professor. Opa, agora voltei. Aí. Zé Carlos pro gol, 35. O Valse, revelado pelo São Paulo, zagueiro número 22. Pois é, até eu falei, pô, os caras erraram, né? O cara chama Wallace, mas não é nada disso, não. Eu fui fazer a pesquisa, você deve ter feito também. Tá correto, é o Alce mesmo, W-A-L-C-E. Pronuncia Valse, viu, meu caro Wagner? E ele é um jogador que era promissor no São Paulo na época, canhoto, zagueiro alto, mas daí teve uma lesão de ligamento no joelho, nunca mais foi o mesmo, né? O Valse, tanto que tá no banco aí agora do Ipiranga, né? O Reinaldo, número 4. Isso, Dudu Dallagnol, número 20. O 17, o Hannisson. O 5, Robson, que era a expectativa de começar como titular, mas ficou no banco. 7, Felipe Ferreira. 11, Vini Charopem. E 79, Natan. Esse Natan é da base do Palmeiras, jogou no Juventus e pode ser aproveitado. Aliás, eu tinha uma escalação provável do Ipiranga e aparecia como titular o Natan. No entanto, veio aí o Léo Rafael. Mas tudo bem, Anderson. Maravilha! Esse comecinho de intervalo da Grigo. E a gente vai fazer aquela paradinha. Aliás, antes da paradinha, grande Luiz Henrique Zanqueta, ele fez... A gente vai fazer uma paradinha e ele deu uma tiradinha, uma tirada bacana. Ele falou, boa noite, bom trabalho, bom entretenimento a todos, né? Sabe qual é a rádio que mais cresce? Pergunta lá no Ipiranga. Grande Luiz Henrique Zanqueta, valeu demais. Valeu pela força. Vai dando aquele like, galerinha. Vai compartilhando a nossa jornada esportiva da Grigo. A gente vai fazer a paradinha. É rapidinho e a gente já volta com todo o segundo tempo. Primeira análise de Wagner Ferreira. E daí sim, todo o segundo tempo de Guarani 1. Por enquanto, Guarani 1, Ipiranga 0. É rapidinho, a gente já volta. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas. Especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede. Sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272, em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 99770 7103. A assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar.
Está procurando um lugar para relaxar, reunir os amigos e saborear porções simplesmente espetaculares? Então seu destino é o Senhorzinhos Bar. Um ambiente agradável, atendimento de primeira e aquele clima perfeito para bons momentos. Venha nos visitar na Rua Thanos Fares 151, no Distrito de Souzas. Senhorzinhos Bar. Diversão, boa comida e ótimas companhias esperam por você. Venha se divertir com a gente. Precisou de manutenção? Chame a SUF Manutenções Residenciais. Atendemos serviços residenciais, prediais e industriais, com automação, iluminação, instalações elétricas e hidráulicas, troca de chuveiros, montagem de móveis, instalação de TVs e reparos, do básico ao acabamento. Conte com atendimento rápido, de qualidade 24 horas por dia. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 19 974 10 35 95. SUF Manutenções Residenciais, a solução completa para o seu imóvel. Se o Guarani não ganhar, não passa. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não, com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros, através do WhatsApp 19 997 948665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Reúna seus amigos e venha para o Prado Craft Beer, um ambiente incrível. Reúna seus amigos e venha para o Prado Craft Beer, um ambiente incrível para assistir aos jogos, saborear porções deliciosas, lanches especiais, drinks maravilhosos e o tradicional chopp da Cervejaria Campinas. São 15 torneiras de chopp, cervejas especiais para todos os gostos e ainda música ao vivo de qualidade, garantindo diversão e boa companhia. A Prado Craft Beer fica na Avenida Washington Luiz 2480, na área externa do Shopping Prado Boulevard. WhatsApp 19 99623 9886. Prado Craft Beer. Gente boa, bebe boa cerveja. A Compistar Informática é uma empresa especializada. A Compistar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compistar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compistar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451, nosso WhatsApp 19 99374 7996 ou então através do e-mail andre@compistar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? Lembrou da Compistar Informática. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento. Amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é na Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Quer mais praticidade na cozinha? Então escolha Campialho. Alhos descascados com qualidade, sabor e a praticidade que facilitam o seu dia a dia. Entre em contato agora pelo telefone 19 999 12 60 97. Repetindo, 19 999 12 60 97. Campialho, o sabor da qualidade com a praticidade que você procura.
Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui a academia de primeiro mundo. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei e beach tênis. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas, com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19996984579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo é o Clube Concórdia. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Grigo. Pois é, meus amigos, intervalo de jogo no Brinco de Ouro. O Guarani vai vencendo o Ipiranga de Erechim por 1-0. Um primeiro tempo movimentado, onde o Ipiranga começou até com uma marcação alta, veio num 4-3-3, tentando jogar de igual para igual com o Guarani. Mas o Guarani foi se assentando no campo e conseguiu fazer essa vantagem. Um belo gol do Dudu, estreante da noite, lateral direito, a 32 minutos. Numa fatiada de bola aqui da esquerda lá para a direita, a entrada do carequinha lá, o Dudu, lateral direito, que fez a sua estreia, eu repito, para finalizar e fazendo o gol do Guarani. Um resultado justo, diga-se de passagem, o time que mais procurou gol e mais chances criou. O Ipiranga chegou a assustar numa cabeçada, que a bola passou por cima do travessão do Kaique França, mas a resposta do Guarani veio em seguida. O Luca, ali da entrada, lá na meia-lua, finalizou, a bola passou pelo goleiro, bateu no pé da trave, não entrou. Na sequência, o Carlos Eduardo cobrou uma falta na rede pelo lado de fora. São 2 chances seguidas do Guarani. Ipiranga tentou responder com o Léo Rafael, chute de longe, o mais fraco, o Kaique França fez a defesa, e depois só deu o Guarani. O Ebert para fora, uma oportunidade incrível, ele e o goleiro, ele chutou para fora. E o João Paulo permitiu uma finalização que o goleiro do Ipiranga fez a defesa. E a 32 o gol que deu a vitória parcial ao Guarani nesse primeiro tempo por 1-0. E é bom que o Guarani tome conhecimento de que é importantíssima a vitória. Se ele não conseguir pontuar hoje aqui, pelo menos os 3 pontos, a Ferroviária está mordendo, hein? A Ferroviária já está em 5º lugar, está vencendo o Paysandu por 2-0. E se o Guarani não vencer, a Ferroviária passa o Guarani. Então é bom que no intervalo já tomem ou tenham tomado conhecimento dessa pressão que está entre os 8 classificados para a próxima fase, para prestar atenção no segundo tempo e voltar talvez com forças renovadas aí, com algum jogador até descansado. Tem o Luiz Otávio, que está pendurado com o cartão amarelo, tem o Carlos Eduardo, que não está fazendo um bom jogo, e tem o Luca. O Guarani não pode deixar sentar em cima desse 1-0. Tem que jogar o futebol, partir para cima e tentar fazer o segundo gol. O Ipiranga deve mexer aí algumas alterações, porque no ataque pouco produziu. Nas minhas anotações aqui de chances, apenas 2. Marcelinho aqui pela direita desperdiçou algumas chances. Quando recebeu a bola, ao invés de dominar a bola, foi morto por ela. Então, um jogador muito limitado. Marcelinho, que nós conhecemos, que passou aqui pelo Guarani em 2024. Então, o time do Ipiranga está de volta. E pelo jeitão, acho que não vai ter alteração. Não sei se o Klaus já pode observar. No Guarani. No Guarani, talvez alteração. Vamos ver se em primeira mão aqui com o Lemão Zanqueta. O William Farias está ali na beira do gramado. Provavelmente o Luiz Otávio deve deixar a cancha de jogo. Caçapa cantada, né? A gente já sabia que essa alteração poderia acontecer. E apenas essa então, né? Ficamos aí para... Só essa. Só no intervalo. Então o Guarani mexe, sai o Luiz Otávio, o volante, entra o William Farias, que é o titular. Só estava fora por contusão.
E numa dessa o Guarani pode ter uma maior qualidade no meio campo. Vamos aguardar aí a conversa que o Cizenando teve com a equipe, com o grupo, nesse intervalo, para que o Guarani não fique sentado nesse 1-0 não. Vai ter que jogar e procurar o segundo gol. Anderson Grigoletto. Tá certo. Vai começar o segundo tempo aqui no Brinco de Ouro. Posse de bola com a equipe do Ipiranga nesse segundo tempo. Vai ter aí o pontapé inicial. O árbitro olhando os últimos detalhes. Pita o árbitro! Anderson Grigoletto, a voz da emoção. E todo o timaço da Web Rádio Gringo trazendo as emoções pra você de mais essa partida de futebol. Olha o lançamento feito pro Everett, chega na marcação. O William não quis saber de brincadeira, colocou a bola pra fora. Ipiranga não mexeu. Não mexeu. Tá certo. E o Zanqueta confirma pra gente então, saiu o Luiz Otávio 55 para a entrada do William Farias, número 8, é isso? Número 3. 3. 3? 3. Rapaz. Quando você tá vendo um risquinho assim que não completa tudo, é o 3. Tá certo. É escanteio pro Guarani. Primeiro escanteio do segundo tempo para a equipe bugrina. Tá na bola para fazer o levantamento para dentro da grande área. O Carlos Eduardo vai vir de pé na direita. Vai colocar a bola para dali. Pra meta do goleirão Maticoli. Fez o cruzamento. A bola passa e vai para fora. Em tiro de meta. Escanteio. Escanteio de novo. Mais um escanteio. Eu tô tentando arrumar aqui. Eu tô olhando uma coisa, né? E fazendo outra. Vou colocar a nossa imagem aqui que deu uma travada. Então, enquanto isso, vai ficando assim, ó. Lá pra gente ver. Escanteio, quem tá na bola pra fazer a cobrança é o Renan Castro. Renan Castro. Renan Castro, de pé na canhota, vai colocar a bola pra dentro da grande área. Comecinho do segundo tempo, continua 1-0 pro Guarani. De pé na canhota, Renan Castro coloca a bola para dentro da grande área, tira ali o Ramon. A bola volta de novo, só acompanhou a saída de bola. Mais um escanteio pro Guarani. Rapaz, terceiro escanteio nesse segundo tempo. E questão aí de 2 minutos. 2 minutos. Renan Castro, de novo, coloca a bola para dentro da grande área, colocou lá no segundo pau, sobe de cabeça, tenta sair jogando ali o Alex Gonçalves. Furou o Lucas Ramon, é recuada a bola com o goleirão Kaique França. Gostou da alteração então, né, Wagner? Era uma caçapa cantada, né? A gente já sabia que essa alteração iria acontecer por precaução, né? Porque um jogador amarelado nessa posição de volante, a qualquer momento vai precisar fazer uma falta mais dura aí vai desfalcar o time. Então, coerente a decisão do Cizenando, colocando o William Farias no lugar do Luiz Otávio. Agora a nossa imagem tá de volta aqui. Deu uma panezinha, mas já voltamos. Bola com o Ramon. Ramon já toca a bola com o Nicolas aqui do lado canhoto, setor defensivo. Vem a marcação do Isaac em cima dele. Ele vai levando pro meio, recua lá atrás com o goleirão Maticoli. Lucas Maticoli faz o domínio, já faz o passe com o Léo Gobo lá do lado direito. Léo Gobo esperou a chegada do Ramon. Chega na marcação do Lucas em cima dele. Ele achou o passe pro Marcelinho. Marcelinho faz enfiada. Pode ir bola pro Alex Gonçalves. Foi muito forte. Fica com o Kaique França. Tentou chegar com perigo a equipe do Ipiranga, Klaus. Aliás, tiveram algumas jogadas parecidas, né, no primeiro tempo. Tentativa de enfiada de bola do Ipiranga e sempre muito longa, né? Mais uma ficou nas mãos do Kaique França. E o Guarani já tem uma falta no campo defensivo. O Nicolas pegou o Isaac no campo defensivo. Vai o William Farias para fazer a cobrança de falta aqui do lado direito. Não, ele deixou. Deixou pro Dudu. Dudu também sem pressa nenhuma, joga atrás com o Maurício Antônio. Maurício Antônio faz o domínio, já joga lá do lado canhoto com o Renan Castro. Faz o domínio, mata no peito, chega o Marcelinho na marcação, ele toca na frente com o Everett. Devolve a bola com o Renan Castro, chega na marcação, Pedro Lucas. Rouba, tenta sair jogando, chegou o Carlos Eduardo, rouba. O William Farias faz a enfiada de bola com o Herbert lá do lado canhoto. Marcação do Cleiton em cima dele, puxou pro meio, bateu pro gol. Espalma o goleirão Maticoli, cumprimenta o Cleiton. Chegou com perigo, uma bola até meio despretensiosa. E lá vem o Guarani de novo pelo setor canhoto. Bola com o Renan Castro, faz o cruzamento. Subiu ali o William de cabeça. Tenta sair jogando o Ramon. Chegou com perigo, Lemão. 2 bolas que o Herbert já tentou no contra-ataque, pegando a zaga do Ipiranga desprevenido. Agora ele cortou para dentro e chutou de perna direita. Não sou tão forte o chute, mas o goleiro espalmou e a zaga tirou para a lateral, sem perigo nenhum depois para o gol do Ipiranga. Esse William aí
Lembra muito o Rafael Donato, hein, o Lemão? Assim, o tamanhão, né? É um bonecão de Olinda, né? É o famoso bonecão do posto. E é ele que tá com a bola aí, ó. Vem descendo o William. Do posto Ipiranga ou não? Não, só no posto Shell agora. Tocou errado a bola, agora tá com o Carlos Eduardo, já joga com o Lucas, chega a marcação em cima dele, devolve com o Isaac, mais atrás com o William Farias, toca curtinho com o Isaac, ele, o William Farias, Isaac, William Farias, de novo com o Isaac, ele para no círculo central, toca com o Carlos Eduardo, devolve a bola com o Isaac. Rapaz, pedindo bola aqui embaixo, olha aí. Toques curtos do Guarani, como se tivesse naquele treinamento de bobinho, né? Agora tira ali o Léo Rafael, bola com o Alex Gonçalves, chegando o Maurício Antônio, fez a falta em cima do Alex Gonçalves ali no círculo central, Klaus. Foi derrubado e tem pressa o Ipiranga. E lá vem descendo, lá pelo setor direito, bola com o Marcelinho, já encostou o Pedro Lucas, do ladinho tem o Ramon, Ramon faz o domínio mais atrás com o Léo Gobo, Léo Gobo vira lá do lado direito para canhota com o Nicolas, Nicolas faz o domínio, chega a marcação em cima dele, o Isaac, mais atrás joga com o William vai trabalhando no círculo central, faz o passe para o Léo Gobo para, olha, tem do seu ladinho para receber ali o Pedro Lucas, mais ali do ladinho o Ramon também, devolve a bola com o Pedro Lucas, devolve a bola com o Ramon, Guarani vai marcando todo no seu campo defensivo nesse momento, tentou fazer o toque ali na frente com o Marcelinho, a bola sobra com o Cleiton vem descendo lá pelo lado direito, a marcação do Herbert faz o lançamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Jonathan Costa, sobe também ali o Maurício Antônio, tira mais uma vez o Maurício Antônio, chegou o Cleiton, tentou fazer o domínio, chegou o Luca tá jogando com o Carlos Eduardo, caiu, é falta, e vai amarelar para quem? Amarelou pro Cleiton. Cartão amarelo pro camisa de número 2, o Cleiton. Ele mesmo. Chegou derrubando ali o jogador do Guarani. Falta clara. Mais uma vez, uma jogada perdida ali. Principalmente passando pelo Marcelinho. Ele acaba errando o passe, né? E foi derrubado o Carlos Eduardo. Falta cartão amarelo pro time do Ipiranga. É o primeiro cartão amarelo da equipe do Ipiranga, Cleiton. Camisa número 2, 6 minutinhos do segundo tempo. O segundo do jogo, né? O Luiz Otávio já tinha levado um e já tá fora do jogo porque foi substituído no intervalo. Vem descendo a equipe do Guarani no setor defensivo com o Maurício Antônio. Ele faz o domínio, espera a chegada do Dudu, já faz o toque com o Dudu. Dudu faz a finta em cima do Pedro Lucas, tenta fazer o passe pro Lucas, caiu, pediu falta, o árbitro manda continuar porque o Dudu tava na bola, não levou vantagem, o árbitro parou. Agora, por falta de um, tem 2 caídos, né? O Dudu e o Luca, né, Lemão Zanqueda? Agora você escolhe quem você quer apitar. A falta no primeiro ou a falta no segundo? Porque realmente ele deixou a vantagem no primeiro lance, só que no segundo foi falta também, né? Não é que ele não teve absolutamente vantagem nenhuma. Falta já cobrada. Maurício Antônio tá com o Dudu. Dudu já faz o passe pro Isaac. O Isaac tenta colocar ali a bola com o Luca. A bola passa pelo Luca, chega no João Paulo, caiu. O árbitro manda continuar. É bola com o Isaac ainda. O Guarani vem descendo, tenta chegar no segundo gol, ele faz o passe pro João Paulo, tá passando o Dudu, ele faz o cruzamento pra dentro da grande área, João Paulo, pra ninguém, João Paulo. Pegou mal na bola demais, Zanqueta. Jagorazão, essa bola aqui, essa bola mata o torcedor. Sozinho na lateral direita, ele tentou do segundo pau, a bola saiu pela linha de fundo sem perigo, o Ipiranga já cobrou. O Cristiano Salvione chegou chegando, né, Salvione? Uma ótima noite para você também. Hoje vamos ouvir o que foi grito lá atrás do hino do Brasil. Ouviram do Ipiranga as margens plásticas. O que será que eles ouviram, Zanqueta? Tá perguntando. O Salvione. Conto daqui a pouco. Conto daqui a pouco. Chega a equipe do Ipiranga, já recupera a equipe do Guarani. William Matias, toca, William Farias, toca a bola com o Isaac. Isaac faz a abertura com o Herbert. A equipe do Guarani invadiu a grande área, o Everton tocou rasteirinho da bola, William! No carrinho, faz um corte e coloca a bola em escanteio. A bola tinha o endereço dos pés do Luca Lisa, que tá. Pela terceira vez o Herbert foi colocado na correria do lado esquerdo. Ele cruzou a bola no pé do Luca, mas o zagueiro antecipou e colocou a bola por cima. Escanteio para o Guarani, Carlos Eduardo na bola. Já são 8 escanteios contra 2. Exatamente. 4 em cada tempo do Guarani. Nós estamos com 9 minutos agora, 4 escanteios do Guarani já nesse segundo tempo. Como o Wagner falou, 8 no total. Carlos Eduardo vem pra bola, de perna direita, vai fazer o levantamento para dentro da grande área. Ele coloca a bola fechada, tira ali o Ramon. A bola volta com o Carlos Eduardo, ele faz o domínio, joga mais atrás. Quem tá chegando ali é o Dudu. O Dudu não. Quem fez o cruzamento vai fazer o gol, bateu e...
quando eram jogados 9 minutos desse segundo tempo, no cruzamento que veio lá da canhota. Ele colocou de cabeça pro fundo do gol do goleiro Marticoli, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol. Amplia o Guarani. Desta vez Maurício Antônio, 2 para o Guarani, 0 para a equipe do Ipiranga. Torcedor do Guarani, pode vibrar, pode pular, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor bugrino. Lemão Zanqueta 2-0 pro Bugrão. Subiu como manda o almanaque do futebol. Olha o Ipiranga. Lá vencendo Ipiranga, Pedro Lucas esperou a passagem do Nicolas, faz de cruzamento. Pode continuar, Zanqueta. Se for pra me atrapalhar, assim separam. Subiu como manda o figurino do futebol. Cabeceou, virando o pescoço. A bola resvalou na mão do goleiro e morreu no fundo do gol. Numa linda triangulação que começou no escanteio do Carlos Eduardo no primeiro pau. A zaga afastou e no rebote Carlos Eduardo achou o João Paulo que cruzou. Maurício Antônio antecipou no meio da zaga e cabeceou com força. A bola fez chuá no gol do Ipiranga. Para 2, Ipiranga, nada. E vem descendo a Ipiranga lá pelo lado direito. Bola com Cleiton. Cleiton faz o domínio, faz o lançamento para dentro da grande área. Vai lá ele, Maurício Antônio. Tira, sai jogando o William Farias. O Carlos Eduardo tenta fazer o domínio ali, caiu. O árbitro marcou falta para a equipe do Ipiranga. Volta para o Ipiranga ali, próximo à linha da grande área pelo lado direito, Klaus Werner. O jogador do Guarani acabou prendendo a bola ali, pedindo a falta. Aí o juizão deu a falta contra ele. Falta para o Ipiranga, próximo ali a meia-lua da grande área, mais ali pro lado direito, o campo de ataque do time de Erechim, vai ajeitando novamente com a perninha esquerda, me parece o Marcelinho, e tem mais um jogador por ali também. O Léo Rafael. Tá ele mesmo. E vai ter cobrança perigosa, já vai armando a sua barragem por ali, o Kaique França, por enquanto com 3 jogadores, vem chegando o quarto, João Paulo juntou-se à turma. 4 atletas do Guarani na barreira e só o Marcelinho agora na bola? Não, tem os 2 ainda ali. Vamos ver quem bate. Marcelinho de perna canhota, o Léo Rafael de perna direita. Estamos com 12 minutinhos e meio jogados desse segundo tempo. É falta para a equipe do Ipiranga. Partiu o Léo Rafael, passa na bola. Marcelinho faz o lançamento para dentro da grande área, sobe de cabeça, vai fazer o gol. Ipiranga aí! Estava impedido. A bola saiu. Saiu, né? Saiu. Essa situação de perigo aí, sabe quem criou, né? Foi Carlos Eduardo. Eu? Ele não, Zanqueta. Não tá tão bem assim no jogo e na pronta essa. Caiu com os braços em cima da bola, prendeu, como disse o Klaus. Aí na cobrança, né, pra sorte do Guarani, impedimento, mas era uma situação de perigo. Agora o João Paulo caiu ali, o Guarani tenta sair jogando com o William Farias. Ele faz o passe ali no círculo central com o Isaac. Isaac espera a passagem aqui do lado direito do Dudu. Dudu faz o domínio, a marcação do Pedro Lucas em cima dele, devolve a bola com o Carlos Eduardo. Agora com o Dudu. O Dudu devolve com o Carlos Eduardo. Vai trocando passes a equipe do Guarani. Bola com o Isaac de calcanhar, toca com o Carlos Eduardo. Belo toque para o João Paulo agora. O toque para o Herbert dentro da grande área. Vai fazer o terceiro, meteu o William! O William salva a equipe do Ipiranga no totozinho do Herbert. Tava na hora certa o zagueirão da equipe do Ipiranga, irmãos. Aqui tá tentando o Herbert de um lado direito, do lado esquerdo, agora por pouco. Ele matou a bola na pequena área aqui, vem conduzindo a gorduchinha. No arremate de biquinho, a bola bateu na zaga do Ipiranga. Saiu aqui na minha frente. A Renan Castro na bola, agora no quarto de círculo. Vem Chuveirinho na área do Ipiranga. Vai ter alteração da equipe do Ipiranga, né, Klaus? Daqui a pouco dose dupla no time de Erechim. Tá joia. É escanteio para a equipe do Guarani. Quinto escanteio do Guarani no segundo tempo. Renan Castro coloca a bola no segundo pau, sobe de soco. Mas o árbitro marcou falta em cima do goleirão Marticoli. Vai ter alteração. Vamos lá, Klaus. Sai o camisa. Opa. Vamos ver. Ele subiu 7 ali, mas tem 7. Saiu 10, entra o 7. Ah, bom. Ah, tá. Agora, colocou o vermelho que tá entrando. Parabéns, o quarto árbitro. Burro! Tá saindo então o camisa 10, o Léo Rafael, para a entrada do Felipe Ferreira. E vai sair o Marcelinho, né? Agora ele inverteu tudo, ó lá. É o 80 que subiu ali. Vai entrar o Natan no lugar do Marcelinho, camisa 80, pelo que me parece aqui à distância. 80 é o Marcelinho, né?
É o Natan 79 que tá entrando. 79, Natan. Aí, só confirma pra mim, o 7 é o Felipe Ferreira? Exatamente. Felipe Ferreira, camisa 7, para entrar no lugar do Léo Rafael, camisa 10. Tá jóia. E o Natan no lugar do Marcelinho. As alterações do técnico Gabardo Júnior, Wagner Ferreira. Ele tá dando uma mexida no time, né? Com 2-0, tem que fazer qualquer coisa. Então ele mexe, ele tirou o Léo Rafael, que é um meia, coloca o Felipe Ferreira, que é atacante de beirada, entra com a camisa 7. Ele jogou na Ferroviária, na Chapecoense, e é um ponta-direita de ofício. Vai jogar aberto aqui, o Felipe Ferreira. E o outro é o Natan, que até esteve cotado para começar o jogo, mas perdeu a posição para esse Léo Rafael. O Natan é da base do Palmeiras, jogou no Juventus. Então, ele mexe em termos ofensivos, né? O time, o Gabardo Júnior, o técnico do Ipiranga, vai tentar diminuir a vantagem do Guarani. Tá aí, a análise de Wagner Ferreira das alterações do técnico da equipe do Ipiranga. O Guarani trabalhando com o Dudu. Toca na frente, João Paulo chega, bateu no braço ali do William. Falta na frente do árbitro, né, Zanqueta? Ah, não tinha nem como não marcar, né? Ele levou o apito pensando que era chiclete na boca e apitou. Falta para o Guarani. E a equipe do Guarani, o William Faria já faz o lançamento, tá buscando o Renan Castro, sobe de cabeça ali o Cleiton, tenta ali fazer o domínio, o Herbert, chega o Cleiton, leva na boa, faz o corte bonito, hein? Toca do ladinho ali com o Natan, Natan já faz o passe mais à frente, tá buscando o jogador que é o Felipe Ferreira, a marcação em cima dele do Jonathan Costa, devolve a bola, faz o cruzamento para dentro da grande área, Kaique França. Segura firme o goleirão do Guarani, Klaus. Tentou chegar ali com perigo pelo lado direito. Mas acho que é o 10º cruzamento que o Ipiranga tenta, que joga direto nas mãos do Kaique França. Precisam mirar no goleiro para ver se acertam o jogador de ataque do time de Erechim, porque tá difícil, hein? Posse de bola pro Guarani, que tenta sair jogando, sobe a marcação o time do Ipiranga. O João Paulo tocou errado, a bola sobra ali com o Cleiton, a marcação do Herbert em cima dele, achei que foi falta, o árbitro deu. Falta da equipe do Herbert em cima do Cleiton, ali próximo ao círculo central, né, Klaus? É isso mesmo, falta, foi derrubado por ali, né, o camisa de número 2, o Cleiton. Falta pro Ipiranga fazer a cobrança, um pouco à frente da linha divisória do meio do gramado. O Ipiranga vai perdendo 2-0 Guarani. Tá ali para fazer a cobrança o Natan. Vai colocar a bola para dentro da grande área, o camisa 7. Não é o Natan não que tá na bola. Quem tá na bola ali é o Pedro Lucas, pelo que eu tô. Também não é o Lucas Ramon, então. Rapaz, ele tá de costa ali. E o narrador tenta adivinhar quem é. Agora sim, o Pedro Lucas. Ele tentou, a bola Natan tentou tocar a bola pra área. Tira ali o Isaac. Mas o Ramon já roubou. Ele já faz o passe pro Natan aqui do lado canhoto. O Natan faz o domínio, tá olhando lá pro lado direito. Ele toca a bola com o Cleiton. Agora chega a marcação do Renan Castro em cima dele. Vai passar o Felipe Ferreira. Faz o lançamento para dentro da grande área. Bateu pro gol e... entrou! Alegria, alegria, a galera do Cru, é gol, é que veio lá do lado direito. Eu vi o Alex Gonçalves, é isso mesmo ou não, Klaus Werner? O gol foi do camisa 15, Pedro Lucas. Pedro Lucas faz o gol para a equipe do Ipiranga. Quando eram jogados 18 minutos desse segundo tempo, diminui a equipe de Erechim. 2 para o Guarani, 1 para a equipe do Ipiranga. Torcedor do Canarinho de Erechim, pode cantar, pode pular, pode vibrar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Ipiranga. 2-1 e o Guarani tem um escanteio lá, Klaus Werner, dá pra você falar do gol aí, por gentileza. Rapidamente, a jogada terminou com o Natan, mas recomeçou com ele mesmo. Recuperação, a enfiada lá na direita, o cruzamento na cabeça do Pedro Lucas no segundo pau, sem chances pro Kaique França. Diminui o Ipiranga, escanteio pro Guarani. Carlos Eduardo de perna direita, bate fechado, quase que o Guarani faz o terceiro gol, mas o árbitro ele marcou apenas... Foi falta.
falta, exatamente em cima do goleirão Maticoli. Wagner Ferreira diminui a equipe do Ipiranga. Foi um vacilo, o Guarani tinha posse de bola, uma bola aqui na lateral, bem à nossa frente, perdeu para o jogador do Ipiranga, a bola foi lá para a ponta direita, no cruzamento apareceu o Pedro Lucas, lá é vacilo de marcação, na cara do goleiro o Kaique Franca, sem nenhuma chance, diminui o Ipiranga, 2-1. Envelhecendo a equipe do Ipiranga de novo, faz o cruzamento, Nicola sobe de cabeça, tira o Jonathan Costa, sobra com o Herbert, ele já faz o passe pro João Paulo chega a marcação em cima dele do William. O William não, é o Léo Gobo que chegou ali parecendo um trator, atropelou o João Paulo, né, Zanqueta? Passou por cima do... Olha lá, o público. 3.897, 719 crianças, 4.616. 4.616. Você falou 4.900? Eu tô na margem de erro. Tá na margem de erro. 81.600 reais. 81.600 reais? 620. 81.620, Anderson. Tá joia, 81.620 para um público de 4.616 reais. Eu não erro! Tá certo, dessa vez vou concordar com você. Ramon, ele faz o toque lá na direita, a bola com o Felipe Ferreira, faz o domínio, tenta chegar a equipe do Ipiranga, faz o cruzamento para dentro da grande área, passa por toda a extensão. Vai saindo em lateral aqui do lado direito para a equipe do Guarani. O Klaus Werner pegou mal demais, hein? O Natan, ele tá uma hora na ponta esquerda, uma hora na ponta direita. Agora ele foi parar lá do outro lado, fez um cruzamento muito forte. A intenção era o Pedro Lucas de novo, que entrava em diagonal aqui pela esquerda. Mas é só lateral pro Guarani, o Dudu tá por ali. Já faz a cobrança o Dudu, coloca na cabeça do Lucas, a bola fica com o Ramon. Ramon faz o domínio, toca com o Felipe Ferreira, bateu de longe! Entrou! Alegria, alegria! Gol! Do Ipiranga! Lucas Ramos, camisa número 16! Um tiro embaixo da intermediária, do canto esquerdo do Kaique França, que pulou, mas nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol. Empata a equipe do Ipiranga. Lucas Ramos, camisa 16, quando eram jogados 22 minutinhos desse segundo tempo. Torcedor do Ipiranga, pode pular, pode vibrar, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Ipiranga. Consegue o empate aqui no Brinco de Ouro, Klaus Werner. Nossa senhora, que golaço. Meu Deus, ele pegou um 3 dedos ali do meio da rua. Recebeu um passe curtinho. Viu o clarão à frente dele, enfiou um petardo na bola. Ela veio toda curvilínea para cima do Kaique França. No ângulo, um golaço do Ipiranga. Olha, não dá para dizer que não teve aí a mudança, né? As mudanças do treinador não influenciaram. O time do Ipiranga acordou, o Guarani encolheu, empata o jogo, um golaço do Lucas Ramos, Anderson. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta meio polêmica pro Wagner Ferreira, porque o Guarani vem descendo pelo setor direito, bola com o Dudu, ele faz o domínio, chega a marcação em cima dele do jogador ali que é o Pedro Lucas, vem pra cá, vem pra lá, caiu, Dudu, é falta. Falta para a equipe do Guarani. Wagner Ferreira, o golaço, um chute de fora da área, muito bem, né, colocado pelo Klaus e muito bem executado pelo Lucas Ramos. Mas eu vou fazer uma pergunta polêmica. Kaique França falhou ou não? Eu acho que não. Foi uma bola. Você tem que dar mérito pro cara que cobrou. Exato. Ele bateu na bola de uma maneira que a bola foi saindo do goleiro em direção à linha de fundo, mas entrou no ângulo. O Kaique tava na bola, não pegou. Vamos dizer falha do Kaique? Eu não acho. Pra mim, eu dou mérito pra quem fez o arremate pro gol. Eu disse que era uma pergunta polêmica, mas não teve polêmica. Então, bora lá. Guarani faz o cruzamento, Renan Castro subiu ali, tentou chegar o Lucas, chegou primeiro na bola. O zagueiro da equipe do Ipiranga desabou lá o goleirão Maticoli. O Zanqueta, ele nem participou da jogada e caiu. Foi aí. Na primeira lance, na trombada ele pediu a falta, o juiz mandou seguir.
mas tá lá marcando a boca, deve estar marcando um raio-x dental agora. Você já levou alguma palpada na boca, Anderson? Eu estava dizendo, Isso, Anderson, obrigado, no começo da transmissão, que o Guarani vinha vacilando em alguns jogos. Contra o Paysandu, lembra daquele jogo contra o Paysandu? Sim. Estava ganhando, exato. Perdeu de virada. Exato. Contra o Anápolis, de virada. Por Confiança, perdeu de 2-0. Então, vacilo total, descuido total, depois de estar vencendo por 2-0, não consegue segurar a vantagem. E tenta chegar de novo. João Paulo toca a bola com o Dudu, faz o lançamento. A bola passa ali pelo Herbert. Quem sentiu? Dudu sentiu aqui na minha frente, cãibra, pediu substituição. Envelhecendo o Renan Castro, caiu, é falta! Falta para a equipe do Guarani, vou dizer para você que é um passinho ali da linha lateral da área. Estão pedindo até pênalti ali a equipe do Guarani, não estão não, Zanqueta? Estão pedindo pênalti, marcando ali, estão confabulando agora, mas o árbitro não tem VAR, ele marcou, tá marcado, né? Só se tiver interferência externa agora nesse momento, mas está marcada, falta. Exatamente, anotou, foi muito próximo ali, a linha lateral da grande área, falta para a equipe do Guarani, falta em cima do Renan Castro, o Guarani tem a chance de fazer o terceiro gol, tava 2-0 para o Guarani. Outra partida que está sendo jogada nesse momento, a Ferroviária vai vencer o Paysandu por 2-0. O Guarani nesse momento, quarto colocado, e a equipe do Ipiranga na 8ª colocação, ambos ainda na zona de classificação. A Ferroviária na cola. A Ferroviária em quinto agora, né? Quinta colocada. Tá aí. Falta para a equipe do Guarani. Quem tá na bola ali é o Carlos Eduardo, correto, Zanqueta? Isso, positivo. 1, 2, 3 homens na barreira. Não, 2, agora saiu um, não. Vai de novo. Vai, não vai, vai, não vai. Quem tava saindo ficou e empurrou ali. O Natan, sai daqui, Natan. Falta para a equipe do Guarani, pelo lado canhoto, muito próximo à linha da grande área. Carlos Eduardo na bola, estamos com 27 minutinhos desse segundo tempo. Bateu Carlos Eduardo, o árbitro mandou parar, parou por quê? Ainda bem que a bola não ia levar perigo nenhum. Ele parou para dar uma chamada de atenção ali na galera, né? Ele fala assim, depois vai ter sorteio de bingo. Parou por sorte do Guarani. Você tem outra chance, Carlos Eduardo. Agora você capricha mais. A primeira não foi bacana. Quem sabe agora você, acerta o seu pé. Ele pega bem na bola, o Carlos Eduardo. Vai ter alteração do Guarani daqui a pouco. O Zanqueta informa pra gente. Falta pro Guarani. 27 minutinhos e meio. Estamos a quase 1 minuto para fazer essa cobrança a equipe do Guarani. Carlos Eduardo tá autorizado. Bateu pro gol da rede pelo lado de fora. Sem perigo para a meta do goleirão Maticoli, correto, Zanqueta? Tá de brincadeira, é a mesma coisa que chundar a bunda de vaca. Pra fora, sem perigo algum. Todo mundo na área, zagueiro, atacante, ele me faz essa pataguada por baixo, a bola passou longe do gol, sem perigo. Empata o Ipiranga, gosta do jogo 2-2. Daqui a pouquinho, 2 alterações na equipe do Guarani. A equipe do Ipiranga tenta chegar. Bola ali com o Natan. Vem descendo a equipe do Ipiranga, faz o lançamento. Que lançamento aqui pro Pedro Lucas, mata no peito, coloca no chão, do lado canhoto, a marcação do Dudu em cima dele, vai passar o Nicolas, ele vai levando o Pedro Lucas na linha de fundo, faz o cruzamento, bateu pro gol, bateu pra fora! O Alex Gonçalves fechou ali, colocou quase o gol do Ipiranga, Klaus. Uma bela jogada aqui pelo lado esquerdo. O Pedro Lucas veio até a linha de fundo, se livrou da marcação, fez o cruzamento. O Alex Gonçalves tentou desviar, estava bem marcado, pediu até um desvio, mas não teve não. Tiro de meta pro Guarani, 2-2. Trocou. Manda. Sai Dudu 20, entra Inayan 30 e sai Luca 9, entra Neto Costa 97. Então vamos lá. Saiu o Dudu para a entrada do Inayan 30 e aí saiu o Luca para a entrada do Neto Costa. Isso. 97. Isso. Tá aí então 2 alterações do técnico Hélio Cizenando. E aí, Wagner Ferreira? Bem, uma contusão, né? Um pelo outro, o lateral pelo outro, porque o Dudu sentiu a posterior. Então, alteração por motivo de contusão. E a outra, o Luca, né? Desapareceu no segundo tempo. No primeiro tempo até razoável, finalizou, bola na trave e tal, mas no segundo tempo sumido. Então entra o Neto Costa. Lá em Anápolis ficou do mesmo tamanho, né? Quando o Neto Costa entrou, perdeu o jogo, perdeu gols também. Hoje é uma outra história, quem sabe é a chance do Neto Costa se consagrar.
Tá aí. Quem sabe ele mete a bola lá pra dentro do gol. Tava 2-0 pro Guarani, tá 2-2 agora aqui no Brinco de Ouro. William Farias toca do ladinho pro Carlos Eduardo. Carlos Eduardo já faz enfiada de bola com o Isaac. Toca a bola pro Inayan, primeira participação dele no jogo. Fez o cruzamento, chega no Nicolas, tira de qualquer maneira o William. A bola vai sobrando ali com o Jonathan Costa. O Alex Gonçalves fez a falta. Falta do Alex Gonçalves ali no círculo central, em cima do Jonathan Costa, Alemão Zanqueta. Falta bem marcada, já Guarani no ataque. William Farias, ele ameaçou fazer o lançamento, pisa na bola, toca a bola pro Inayan do lado direito. O Guarani tenta chegar mais uma vez, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu o Neto Costa, tira Léo Gobo. Alivia, vai chegando ali o Isaac, tenta fazer o domínio com ele, o Pedro Lucas, ele chega, Nicolas. Pá, o chutão, ele tava aqui na canhota, a bola tá saindo lá na direita, lateral pro Guarani, pro Renan Castro fazer a cobrança. Klaus Werner, você tá quietinho aí, né? Não dá pra chamar quase o Klaus Werner, rapaz. Rapaz, quando chegou, azedou o caldo, né? Saiu o gol do Ipiranga. Mas dificilmente chega alguma coisa, estou eu e os quero-queros aqui. A equipe do Guarani aqui no setor defensivo com o Inayan. Inayan toca com o Maurício Antônio, faz o domínio no círculo central, faz o lançamento lá pra canhota, tá buscando o Renan Castro, chega a marcação em cima dele do Natan. Ele toca com o João Paulo faz o domínio, a marcação do Lucas Ramos em cima dele, devolve a bola com o Renan Castro, faz o cruzamento pra dentro da grande área, tira Léo Gobo. Não deixa sair o Cleiton, saiu sim. Escanteio Pra equipe do Guarani, na minha conta o 7º, é isso mesmo, Wagner Ferreira? E sentiu ali o goleiro, né? Em escanteios, estamos com. Ou foi lateral? Esse aí foi lateral, é isso? Ou foi escanteio? Herbert também caído. O cara deu um chute pra fora da marquise, foi lá nas piscinas. O Guarani vem com 2 alterações, hein, o Alemão? Vamos chegar daqui a pouquinho. Deve vir Cauã Jesus, deve estar vindo lá. E o Matheus Guilherme. E o Matheus Guilherme, exatamente. Deve sair o Herbert, deve sair o Isaac ou o Carlos Eduardo. Qual que é? Ou até o João Paulo, né? Aí ele vai assinar a coisa de burro, né? Vocês falaram quem tá lá? O Matheus Guilherme? Cauã Jesus. Cauã Jesus. Cauã Jesus é número? 66. 66. E o Matheus Guilherme? 18. Tá certo. Agora tem o goleirão caído lá, né? Fazendo a sua parte, esfriando o time do Guarani. Estamos com 32 do segundo tempo e o Guarani ameaçando o terceiro gol. Apenas ameaçando, não está fazendo por onde não, porque o Ipiranga cresceu após o gol de empate. Então ficou complicado agora, porque o aspecto emocional volta, né? A mente, jogos passados aí que o Guarani tinha vantagem e não segurou. A história se repete, o filme que a torcida já viu antes. Agora tá tudo ok com o goleirão Maticoli. Tá o Renan Castro para fazer o levantamento. Eu vou aproveitar que não vou chamar não o Rádio Grigo, que não vai dar tempo. Anderson. Oi. Desculpa, só para trazer uma informação, né? Opa. Um dado, na verdade. O Ipiranga ainda não empatou fora de casa. Se permanecer o resultado, será o primeiro. Renan Castro faz o levantamento para dentro da grande área, tira Alex Gonçalves, a bola vai sobrando com o William Farias, ele já faz o passe pro Carlos Eduardo lá na canhota, tá aberto, o Renan Castro já recebeu, chega na marcação em cima dele, o Natan, ele faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça, o Herbert defende, bate gole! Na cabeçada do Herbert, pegou bem na bola, uma defesaça do arqueiro da equipe do Ipiranga, que tenta sair jogando agora com o Natan, toca do ladinho ali, tenta cegar a marcação em cima dele do Isaac leva melhor, daqui a pouco o Zanqueta vai falar desse lance aí, caiu o Renan Castro, o árbitro marcou falta. Falta do Natan em cima do Renan Castro, que defesaça do goleirão do Ipiranga, hein? Não tirando o mérito da defesa, que foi a bola em cima dele, cabeceou como manda o figurino para o chão, a bola bateu no chão e quicou e a bola praticamente na mão do goleiro. Ele só teve o trabalho de espalmar, que foi a bola em cima dele. Vai mexendo o Guarani agora, saindo o Isaac, 21. Deixa eu ver quem tá entrando, acho que é o Cauã Jesus. Matheus Guilherme. Matheus Guilherme, 18. Isso. E sai o 27. Herbert. Entra o Cauã Jesus. Cauã Jesus. Isso. Então saiu o Isaac, camisa 21, para a entrada do Matheus Guilherme, camisa 18, e também o Herbert, 27. Ao contrário. É o contrário. Tá certo. No lugar do Isaac é o Cauã. Isso. E no lugar do Herbert o Matheus. Exatamente. Tá aí. As últimas alterações do técnico do Guarani, que tenta chegar lá, segura firme o Maticoli. Faz a defesa o goleirão da equipe
do Ipiranga, bateu de perna direita, faz o lançamento, tenta lançar lá pelo lado direito, voltou rapidão, estava esperto na jogada, o Renan Castro faz o recuo de cabeça pro Kaique França, ele já sai jogando com o Inayan, aqui do lado direito, o Guarani estava vencendo 2-0, o Ipiranga chegou ao gol de empate, tá 2-2, e vai tocando a bola no setor defensivo, Jonathan Costa. Eu aproveito para falar para você que a Rádio Gringo é a rádio dos amigos. Prado Corretora, consórcios e seguros. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. Entre em contato através do WhatsApp 19 997 948665. Tá lá o Renan Castro, ele faz o domínio, tem do lado o Carlos Eduardo, fez a falta o Natan. Em cima do Renan Castro, que pediu o cartão, é isso, Zanqueta? Pediu, o árbitro falou assim pra ele, se você quer apitar, faz o curso. Sai jogando o Guarani com o Maurício Antônio aqui do lado direito. Ele já passa mais à frente com o Inayan, faz o domínio, puxa pro meio a equipe do Guarani, toca com o William Farias. Olhou lá pro lado canhoto, já faz o passe pro Renan Castro. Chega a marcação do Natan em cima dele, mais à frente, toca com o Cauã Jesus. Cauã Jesus toca do ladinho com o Carlos Eduardo, mais atrás com o Jonathan Costa. A torcida queria mais a bola pra frente, hein? Bola com o Renan Castro. Chegou a marcação do Natan, colocou a bola pra fora, saiu, é lateral pro Guarani, já bateu rapidão. Carlos Eduardo toca a bola com o Renan Castro, vem a marcação em cima dele do Cleiton, faz o lançamento, a bola ouve e desvia, escanteio. Escanteio para a equipe do Guarani, 8º escanteio desse segundo tempo da equipe bugrina, 36 minutinhos aqui, tá bem, bola na área. Vem mais uma vez, Carlos Eduardo vai tentar acertar agora pela 10ª vez a cobrança de escanteio, chuveirinho na área. Vem Carlos Eduardo, 36 minutinhos e meio, estamos chegando nesse momento, autorizou o árbitro, Carlos Eduardo coloca a bola para dentro da grande área, sobe de cabeça ali o William, a bola vai sobrando com o Matheus Guilherme, toca de cabeça, caiu, chega na marcação ali o Carlos Eduardo também, quem chegou foi o Jonathan Costa, mas quem sobrou a bola foi o William, tentou fazer inversão, pegou pra ninguém, né, William? Volta lá para sua posição, né, o Klaus? Nossa, coisa horrorosa, né? Pelo amor de Deus, deu um toque para ninguém não, pro Kaique França, que já arma o Guarani, que vem lá pela esquerda. O Salvione vibrou com o segundo gol da equipe do Ipiranga, hein? Rapaz do céu. Certeza. Agora vem descendo a equipe do Guarani, falta em cima do João Paulo, falta para o Guarani ali na meia esquerda, pode levar perigo para a meta do goleirão Maticori. Numa falta foi derrubado o Carlos Eduardo, leva perigo ali, tá um pouco longe da risca da grande área, mas Carlos Eduardo vai ajeitando com carinho, Cauã Jesus também, quando vai mexer o Ipiranga. Alteração na equipe do Ipiranga. O número 6 está saindo. Número 6 saindo, que é o Nicolas, para a entrada do número, se eu não me engano, 20 que eu vi ali. Deixa eu confirmar aqui, vamos lá. E o número 15 também. 22, está entrando, o número 15 que está saindo é o Pedro Lucas. Exato, e tá entrando camisa de número 22, o Valsi, que é aquele que a gente comentou aqui, zagueiro canhoto, é São Paulo. Certo. E o outro que entrou, vamos ver... Número 20. Número 20. Ah, é o 20, é o Dudu Dallagnol, mais conhecido como Dudu, para não complicar o narrador. Então, Dudu Dallagnol, número 20, também aí no time do Ipiranga. Tá certo. Falta pro Guarani. Carlos Eduardo coloca a bola para dentro da grande área, passa por todo mundo, sai em tiro de meta. Torcedor do Guarani não gostou, nada. Ô, Klaus, por gentileza, vamos lá. Valse 22, no lugar do Pedro Lucas, 15, correto? Correto. E aí entrou o Dudu Dallagnol no lugar do Nicolas. Do Nicolas, meia dúzia, perfeito. Tá certo, valeu. Wagner Ferreira, mais 2 alterações do técnico Gabardo Júnior. Ele coloca o Dudu, esse jogador aí, ele é lateral esquerdo de ofício, joga na meia também. Ele tá lá no Ipiranga desde 2019, praticamente um prata da casa. E é sangue novo, né? Oxigenou o time. E lá na frente ele tirou Pedro Lucas, colocou o Valsi. O Valsi que, né, como disse o Klaus, da base do São Paulo, é um volante. E talvez agora ele fica naquela, né? Mexe um pouquinho no ataque e também preocupado com manter esse resultado, que é bom resultado para o Ipiranga. E vem descendo a equipe do Guarani. Carlos Eduardo coloca a bola aqui pro lado direito com o Inayan. Inayan faz o domínio, encostou para receber o Matheus Guilherme. Ele finta em cima do Dudu Dallagnol. Toca do lado com o William Farias. O William Farias espera a chegada ali do Carlos Eduardo. Toca do ladinho com o Matheus Guilherme. Faz a finta em cima do Ramon. Vem levando pro lado direito a equipe do Guarani. 39 minutinhos, tá 2-2. O passe pro João Paulo, chega na linha de fundo. Coloca ali dentro da grande área pro Inayan. Bateu, tava na jogada. O Valse coloca
toca a bola em escanteio pro Guarani, Zaqueta. Aqui na minha frente o Nayan, bravo pra cacete, falando... Boa! A bola não entrou, mas também chutou em cima, ele pensou que era o homem broca, né? Chutou em cima do zagueiro. Não era a melhor posição, ele podia ter dado passe. Cauã Jesus na bola. Cauã Jesus vai colocar a bola de perna canhota pra dentro da grande área. Ele sai jogando curtinho com o Matheus Guilherme. Matheus Guilherme faz o domínio, a marcação do Dudu em cima dele. Ele puxa a balinha de fundo, caiu, é falta! Amarelo. Falta! Amarelo pro Valse, é isso? Número 33. 33? Alex Gonçalves. Alex Gonçalves. Rapaz, ele que tá ali na zaga. Carambas! Eu aqui, pra quem tá no canal do Grigo, acompanha a nossa jornada, você vê o trabalho que dá para olhar para esse lado de cá, o lado direito, campo de ataque agora da equipe do Guarani, mas eu tampo toda hora o Wagner Ferreira aqui para tentar olhar quem é que tá na bola. Mas amarelou então para o Alex Gonçalves, segundo amarelinho para a equipe do Ipiranga, e o Guarani tem uma falta, pode levar perigo para a meta do goleirão, o Maticoli. Quem tá na bola aí, Zaqueta? Cauã Jesus. Cauã Jesus vai fazer a cobrança de perna canhota, 2 homens na barreira da equipe do Ipiranga. Cauã Jesus bateu direto, a bola passa por todo mundo, houve desvio, se sair a lateral do Guarani. Deu uma burdoada aqui que ninguém entendeu nada, até a torcida começou a reclamar, mas olha o Guarani. Todo no campo de ataque a equipe do Guarani, William Farias toca a bola com o Inayan tenta fazer a finta em cima do Lanhol, vai levando pra linha de fundo, tenta sair jogando tiro do Lanhol, mas sobra a bola com o Carlos Eduardo, ele toca com o jogador que é o Matheus Guilherme, do lado com o William Farias, ameaçou bater, a torcida queria que batesse, ele toca com o João Paulo, já faz o passe lá do lado canhoto, devolve a bola com o João Paulo, vem trabalhando a equipe do Guarani, ele faz o lançamento pra dentro da grande área, subiu o William, tentou tirar, não conseguiu, a bola saiu, é o 10º escanteio do Guarani no segundo tempo, Zanqueta. Bem na minha frente, que Cauã Jesus vai conduzindo a gorduchinha, coloca no quarto de círculo, mais um chuveirinho na área, olha o Guarani. Eu tô querendo chamar o Wagner Ferreira, mas a bola não sai dali, mas também não entra, né? Não entra ali. Vai fazer a cobrança de escanteio o Cauã Jesus, tá autorizado, de perna canhota. Vai fazer a cobrança. O Matheus Guilherme ameaçou vir, ele coloca lá para dentro da grande área no primeiro pau, subiu ali. A zaga da equipe do Ipiranga colocou para fora em mais um escanteio pro Guarani. Rapaz do 12. céu. Rapaz, 12. 12? 12 escanteios. Rapaz. Tá ali. Mais uma vez. Cauã Jesus. De perna canhoca, bateu fechado, sai ali o goleirão Maticoli, a bola vai sobrando dentro da grande área, segura firme o goleiro do Ipiranga, cai, se joga, agora vai ficar caído, pelo menos uns 3 minutos, Zanqueta. Ah, mas também muito infantil o jogador Neto Costa do Guarani, né? Viu que a bola já estava na mão do goleiro, deu aquele famoso coice de escorpião, acertou em nada o goleiro do Ipiranga, mas tá lá. Mais 30 segundos ganhando. O Ipiranga contente com o empate aqui no Brinco. Wagner Ferreira, 43. Estamos chegando nesse segundo tempo. Continua 2-2 Guarani e Ipiranga. O Guarani vacilou, tinha a partida nas suas mãos, permitiu a reação do Ipiranga. As alterações feitas pouco produziram de efeito, né? Aliás, até demorou para tirar o Isaac. E então o Guarani acabou pecando aí pelos seus próprios erros. Partida, não diria nas mãos, né? Mas com uma vantagem enorme para levar os 3 pontos e batendo em casa com 1 ponto apenas. Preocupante, porque, olha o Guarani. Lá. Passa pelo Matheus Guilherme, tava lá o Dudu Balão, mas o Matheus Guilherme vem, recupera a posse de bola, passou aí na Inayan, ele faz o giro ali na linha que divide o gramado, faz o passe pro João Paulo, a marcação em cima do João Paulo é do Valse, ele toca com o Carlos Eduardo, vai levando com o Cauã Jesus lá pela canhota, ameaçou bater, bateu pro gol, bateu pra fora. Passa à direita do Maticoli, sem perigo nenhum para a meta do goleiro do Ipiranga, Zaqueta. Sem perigo, a bola passou à direita do goleiro do Ipiranga, que só acompanhou, sem pressa, segue no Brinco 2-2. Pode terminar, viu, Vagnão? E o Guarani peca, então, pelos seus próprios erros, né? Agora, as alterações feitas, o Guarani tem até uma posse de bola, tenta uma pressão, mas sem muita efetividade, né? A bola não tá... Fica ali pererecando, o goleiro defende, chute para fora, então sem aproveitamento. Então o Guarani vai empatando em casa, deixando escapar 2 pontos preciosos que pode custar caro. Aqui agora ele tem que buscar essa diferença lá na Paraíba, né, contra o Botafogo, e depois em casa vai decidir contra o Brusque. Então praticamente nada definido, né, Anderson? Exatamente, não pode vacilar de jeito nenhum, Guarani.
Lateral para a equipe do Ipiranga. Vai ter alteração do Ipiranga. A última do técnico Gabay do Júnior, o Klaus Werner. Vamos confirmar aqui. Tá entrando 5. Camisa de número 5, ele que tinha chances de começar jogando, mas ficou de fora por opção do Gabardo Júnior. O Robson, camisa de número 5, vai entrando para a saída do Lucas Ramos, 16. Aí então, última alteração da equipe do Ipiranga, a entrada do Robson, 5 no lugar do 16, Lucas Ramos. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira analisa mais essa alteração da equipe do Ipiranga. Matheus Guilherme tira lá de trás. Pode falar, Vagnão, mais uma alteração, a última da equipe do Ipiranga. O Robson é um volante. 6 minutos de acréscimo. O Robson é um volante que está lá no Ipiranga desde 2014, jogou no América de Natal também. Então é um volante mais para segurar esse resultado. E o Guarani vai marcando passo dentro de casa, méritos pro Ipiranga. E começou o jogo encarando de igual para igual, sentiu os 2 gols do Guarani, mas continuou no jogo, foi buscar o empate e merece totalmente esse resultado positivo fora de casa, o time de Erechim. Vamos até 51 minutos desse segundo tempo. A equipe do Guarani tenta sair jogando, tira lá. O Léo Gobo manda pra frente, mandou, mas houve falta. Falta ali do Neto Costa, é isso? Matou a jogada no meio de campo. Falta do Neto Costa em cima do jogador do Cleiton, que tá caído nesse momento, tá gastando todo o tempo que pode a equipe do Ipiranga. Eu aproveito para falar para você que a Rádio Gringo é a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19996984579. Clube Poliesportivo e Recreativo é o Clube Concórdia. Falta para a equipe do Ipiranga. Vai todo mundo lá próximo à grande área. Fica tudo ali, uma fila na meia-lua. No setor defensivo da equipe do Guarani. Faz o cruzamento, coloca a bola para dentro da grande área. Subiu o Valse, sobe ali também. Subiu o Léo Globo, mas subiu fazendo a carga em cima do Inayan, na cara dura, né, Klaus? É verdade. E o Valse, que sofreu essa falta lá no meio, veio correndo aqui pro ataque, mas nada pôde fazer. Já tinha feito a falta, tinha um impedimento, acho também. Tudo irregular nesse ataque do Ipiranga. Sai jogando a equipe do Guarani, Renan Castro faz a finta em cima do Natan, puxa pro meio, toca do lado ali com o Cauã Jesus, e vem descendo a equipe do Guarani, puxa pro lado, toca a bola dentro da grande área, Renan Castro virou, bateu pra fora. Lamenta bastante ali o jogador bugrino, pegou muito embaixo da bola, Lemão Zanqueta. Lemão Zanqueta subiu. Foi abduzido. Ele deve estar se dirigindo lá para a zona mista já também, né? Tá aí. Vamos lá. Bola da equipe do Ipiranga. Tenta chegar lá o Natan. Chega o Jonathan Costa primeiro. Recua pro Kaique França. Bateu esquisito o Kaique França. A bola sobra com o William Farias. Toca do ladinho. A equipe com o Carlos Eduardo faz o lançamento pro Matheus Guilherme. Estica a bola ali. O Léo Gobo esticou-se todo. Salva a equipe do Ipiranga. Klaus Werner. É uma tentativa lá pelo outro lado. Olha o Guarani de novo. Vem descendo aqui pelo lado direito o Inayan, faz o cruzamento para dentro da grande área, Léo Gobo mais uma vez, a bola vai sobrando com o William Faria, chega na bola primeiro, o Alex Gonçalves toca de cabeça com o Oi, voltou ou não? Voltou. Então eu tô indo lá para a zona mista. Beleza. E a Ferroviária faz 4-0 no Paysandu. Rapaz do céu, 4-0 para a Ferrinha, rapaz. Bola ali com o Jonathan Costa, sai jogando, a torcida quer velocidade, encostou para receber o William Farias, toca no círculo central com o Maurício Antônio, vem descendo a equipe do Guarani, a equipe do Ipiranga se fecha inteirinho no setor defensivo, tá passando lá do lado canhoto o Renan Castro, vai levando lentamente o Maurício Antônio, agora sim, ele faz o passe. Carlos Eduardo, deixa a torcida responder, tá aí, ó. Assim não, né, Alemão? Sacanagem com a torcedor, né? Vem, marca presença no estádio, um jogador que o torcedor pedia no time para fazer isso aí é lamentável. É lamentável. A Ferroviária mete 4 no time que venceu o Guarani de virada por 3-2, lembra? Lá em Belém? Exatamente. E tenta chegar aqui do Ipiranga. Chega Renan Castro. Faz um recuo pro Kaique França de perna canhota. Bate na frente. Vai subir ali. O Neto Costa coloca, sobra pro William. Bate pra frente. Dá um estourão. A bola vai sobrando lá dentro da grande área com o goleirão Kaique França. O Klaus Werner foi lá pra zona mista do Ipiranga ou não, Klaus? Tô chegando. Ah, tá indo lá, né?
Só pra saber. Bola com o Guarani, a torcida quer rapidez. William Farias toca a bola com o Inayan, toca com o Matheus Guilherme. Chega Dudu Dallagnol. Coloca a bola pra fora. Ih, caiu. Quase que se mata o Gandula aqui, o Wagner Ferreira. William Farias, da direita pra canhota com o Renan Castro, de 3 dedos, coloca a bola pra dentro da grande área, sobe o William de cabeça, sobra com o João Paulo, ele coloca lá na canhota com o Renan Castro, chega a marcação em cima dele do Cleiton, ele faz o lançamento nos pés do Ramon, chega o Neto Costa, bate o Ramon, vai sobrando ainda com o time do Guarani, o João Paulo toca do ladinho com o Jonathan Costa, a equipe do Guarani, todo no setor ofensivo, estamos com 50 minutinhos, vamos até 51, é a última voltinha, aí não. Aí o Maurício Antônio jogou aquele balde de água fria, Wagner Ferreira, no torcedor bugrino. Passou pra ninguém. O Guarani precisa rever os seus conceitos, né? Já não é a primeira vez que o torcedor vê esse tipo de coisa. Time com a partida na mão entrega de mão beijada pro adversário. Não tirando o mérito do Ipiranga, mas por falhas próprias do time, o Guarani perde 2 pontos preciosos dentro de casa. Quero ver se a conta vai fechar no final. Com esse resultado, o Guarani vai para que posição? Fica na mesma, ou Anderson? Vamos olhar daqui a pouquinho, porque o Guarani tenta chegar. Falta em cima do Jonathan Costa. Vai amarelar para quem? Amarelou para quem aí, que eu não vi direito? Olha a bronca. É a bronca do torcedor do Guarani. Amarelou para o Valse, é isso? Vamos ver aqui, ele tá de costa, mas eu acho que foi para o Valse, camisa número 22, o amarelinho. Amarelou, terceiro amarelo para a equipe do Ipiranga. Pode ser o último lance do jogo. Lançamento para dentro da grande área. Sai o goleiro quando apita o árbitro. Ponto centro do gramado e põe final de jogo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vaias do torcedor bugrino. Vaias do torcedor bugrino para sua equipe que vencia por 2-0 até os 18 minutos do segundo tempo. Aí, em 4 minutinhos, a equipe do Ipiranga chegou ao empate. Sai com gosto de vitória a equipe do Ipiranga. Sai com gosto de derrota o Guarani. Lemão Zanqueta e Klaus Werner. A prioridade tá passando de vocês. batido os jogadores aqui. Acho que vai ser difícil alguém querer falar hoje. Aquele lance, né? Quando ganha, todo mundo para. Quando não consegue um resultado positivo, não que seja negativo, mas é negativo. O Guarani não pode perder pontos sem dúvida, do Brinco de Ouro, né? Altamente Wagner? negativo. Exatamente. Pode continuar, Wagner. Klaus, quiser chamar, fique à vontade. Lemão Zanqueta também, beleza? Vamos ver se alguém vai falar com a gente aqui. Também vou ficar na guarda aqui dos personagens do Ipiranga. Tá joia. João Paulo descendo. Também não quis falar João Paulo. Renan, 2-0. O que aconteceu? O Guarani perdeu 2 pontos em cada preciosos. É difícil de explicar, difícil de falar. Ainda faltam 2 jogos. Infelizmente, aquilo que a gente fez hoje, fizemos coisas boas, infelizmente o resultado não veio. Mas agora é virar a página, não tem tempo, passou, que sirva de aprendizado. E a gente precisa mais de uma vitória para encaminhar a nossa vaga pro quadrangular. Vamos tentar pegar mais um jogador aqui. Dudu! Vou pegar o Dudu aqui, tá saindo aqui comigo. Dudu, não foi a estreia que você queria, O microfone tá... Como é que é juntar os cacos no vestiário para buscar a vitória fora? Se ele puder virar, Zanqueta. É ganhar, fizemos de tudo para isso, mas acabamos que por falha nossa ali de marcação, tomamos 2 gols ali, mas temos que nos reerguer, tem um jogo difícil, mais 2 jogos difíceis e vamos ter que ganhar, vamos trabalhar firme para vencer esses 2 jogos. Dudu falando com a gente também, vou tentar pegar mais um aqui, vamos ver se eu consigo pegar mais um. Vai lá, aqui, tô aqui com o Marcelinho. Marcelinho, uma partida que mostra aí o espírito de luta da equipe, né? Conseguiu buscar um resultado adverso fora de casa. O time mostrou muita competência, fomos pro vestiário, sabíamos que o Guarani é muito forte dentro de casa, com o apoio da torcida deles, é um time tecnicamente muito bom, mas esse é o espírito do Ipiranga, nós nunca desistimos, mesmo quando nós tivemos aquelas 4 derrotas seguidas,
onde todo mundo desacreditou e nós acreditou no trabalho, no que vinha sendo feito. E tá aí, mais um ponto importantíssimo fora de casa. Aí o Marcelinho, obrigado Marcelinho, valeu. Diga lá, Zanqueta. Vamos ver se o Herbert ou o Carlos Eduardo tá chegando aqui. Aí a galera do Guarani saindo lá, ninguém quer falar, Zanqueta? Carlos. Tem mais um jogador aqui do... Pode pegar aí. Mais um jogador do Ipiranga, Pode capitão pegar aí. William. William, esse resultado importantíssimo hoje, né? Um empate fora de casa, o espírito de luta da equipe que agora se mantém viva aí para lutar pelo acesso. Com certeza. Sabíamos que seria um jogo muito difícil. A equipe muito qualificada, né? Como a do Guarani. Ainda mais jogando no seu campo. Vacilamos ali nos gols, mas tivemos personalidade, sabíamos que poderíamos empatar e daqui a pouco até quem sabe ganhar também. Então a gente foi forte, tivemos serenidade, foco para poder estar buscando resultado e acredito que foi o baita de um jogo aqui para todos que vêm nos assistir e nossos familiares também em casa vendo. Obrigado ao capitão. Diga lá, Zanqueta. Com os 3 pontos com a vitória, com um passo já para a classificação. Pô, fizemos um grande jogo, 2 bolas ali, o rapaz foi feliz no chute fora da área. Voltei muito bem, agradecer a diretoria, ao departamento médico, sempre me apoiou, me ajudou. Agradecer a Deus por ter voltado e, cara, cabeça erguida. Agora é ganhar lá na Paraíba e classificar. Tem explicação abrir 2-0 e tomar os 2 gols? Bom e imprevisível, cara. A gente, claro que teve um primeiro gol ali, foi mais uma marcação ali. Segundo gol, o rapaz foi feliz ali, acertou na gaveta. A gente tem um grande goleiro que é o Kaique. Difícil fazer gol nele, então foi feliz ali, trabalhar, cara. Ver os erros aí que a gente cometeu e trabalhar. Aí, ouvindo com você agora, com vocês aí, Anderson Luiz Gregoleto. Por aí mais ninguém, Klaus. O pessoal já desceu por aqui, a gente conversou com o William, capitão, o zagueiro, e também com o Marcelinho, o camisa 80 aí, meia do time do Ipiranga. Ambos ressaltaram, né, o espírito de luta aí, de não dar-se por vencido do time do Ipiranga, que se mantém firme ali também na busca pelo acesso, Anderson. Tá certo. Por aí mais ninguém, né, Zanqueta? Zanqueta já tirou ali o... Tô aqui, mas peraí. As dores já passaram? Sim, cara. Fiz procedimento no clube, fora também, junto com o Guarani. Tô muito feliz de ter voltado, agora é 100%. Ali a gente viu um posicionamento da zaga em que o atleta do Ipiranga muito livre na marcação ali, cabeceou com uma certa liberdade. O que explicar aquele primeiro gol? O Guarani com uma partida controlada, 2-0 e toma 2 gols assim de forma muito rápida. O que mudar, já pensando, tem que vencer o próximo jogo na classificação e também levar isso para o quadrangular decisivo da Série C. Cara, teve uma desatenção ali, jogo detalhes, quando vai funilando, detalhes que comanda o jogo, 2-0, a gente não pode tomar empate de jeito nenhum, nós a gente casa, querendo subir, a responsabilidade toda nossa, como eu falei, o rapaz acertou o chute no segundo gol ali, ele foi feliz, continuar trabalhando, ver os erros e melhorar. Como trabalhar agora essa pressão no vestiário agora? Tá, o último jogador do Guarani a sair aqui, eu tentei falar com o assessor, a pressão tá grande, mas sim. Tá certo. Grande trabalho dos nossos repórteres lá no gramado, grande Lemão Zanqueta, grande Klaus Werner. Conversamos aí então, né? Eles conversaram com o Renan Castro, com o Dudu, com o Jonathan Costa, atletas do Guarani, também com o Marcelinho e com o William, atletas da equipe do Ipiranga. 2-2, e aí, o que pegar dessas falas, tanto dos jogadores do Guarani quanto do Ipiranga, Wagner? Bem, os jogadores do Ipiranga enalteceram o resultado, espírito de luta, dizendo que o time não desiste nunca, perdendo por 2-0, fatura liquidada, nada disso. Eles foram para cima e foram buscar um empate. Na maneira que aconteceu, né? Uma bola cruzada, gol de cabeça, e o segundo gol foi uma felicidade muito grande do Lucas Ramos. Ele pegou ali de longe, a bola foi fazendo uma curva, saindo do Kaique, entrando no ângulo. Agora, muita gente dizendo que houve falha do Kaique França. Eu não entendo assim, eu dou méritos para quem chutou uma bola, eu não diria indefensável, mas a bola entrou, nós temos que dar mérito para quem chutou também. Eu acho que não houve falha do Kaique, mas foi um castigo para o Guarani, esse segundo gol, esse empate 2-2, deixando escapar a vitória e tentando buscar sua classificação agora em 2 jogos difíceis, né? Fora de casa.
contra o Botafogo lá na Paraíba, do Nenê, né? Do incansável Nenê. Marcelo Fernandes está lá ainda? Marcelo, Ele tá, né? Marcelo Fernandes está por lá também. Então é complicado para o Guarani, já que o Paraíba está na briga também. Terceiro. E a decisão final aqui no brinco contra o Brusque. Nem sei se o fator campo está fazendo muita vantagem para o Guarani, porque não consegue o resultado aqui. Em 21 pontos disputados, ganhou 6. Então vejam só o declínio do time no momento perigoso do campeonato. Tá na briga ainda, nada perdido, mas poderia já ter definido a coisa já com mais tranquilidade. Ô Wagner, só para fazer uma análise, né, dos dois adversários, como você falou, o Botafogo da Paraíba, que nesse momento é o terceiro colocado, o Guarani é o quarto. Os dois têm 27 pontos. E depois pega o Brusque, que nesse momento é o líder da Série C com 30 pontos, tá? O Guarani tem 27 na quarta colocação. O Amazonas, que é o primeiro fora da zona de classificação, tem 24. Então o Guarani ainda tem uma gordura, né? O Amazonas tem 3 pontos atrás da equipe do Guarani. Número de vitórias, os dois têm iguais. Saldo de gols, deixa eu ver, o Guarani tá com 12 e aí o Amazonas tá com -2. Então o Guarani ainda tem uma gordurinha aí, né? Mas não pode vacilar de jeito. No critério de gols marcados, Exato. No critério de saldo de gols. Isso. Mas não pode vacilar. 2 pedreiras pela frente, né? E o Guarani anda se complicando nos jogos aí, que ele tem tudo, como disse, o jogo controlado, e eu concordo com a pergunta que foi feita pro Jonathan Costa, o primeiro gol, houve falha assim, e no segundo, por isso que eu ainda polemizei, eu falei, foi falha ou não do Kaique? Eu acho que a bola foi, bem chutada, foi num lugar difícil, mas eu não sei, eu conheço o Kaique França, eu senti que era defensável, mas eu tô olhando do lance rápido, eu não vi o replay, não vi direitinho, né? Então, como eu vou ficar com você, vamos dar mérito para quem pegou o chute e pegou muito bem, né? Mas assim, não pode, o Guarani não pode de jeito nenhum vacilar do jeito que tá vacilando, Wagner. Eu gostaria até e vou ver amanhã nas emissoras de TV esse gol, para ver o posicionamento do Kaique. Aliás, ele não é um goleiro que tem muita envergadura. Ele não é um goleiro alto, assim, tipo 1,94, né? Exato. Não é que é baixo para goleiro, mas eu acho que ali um jogador assim um pouquinho mais, com mais estatura, maior envergadura, iria para essa bola. Ele foi para a bola. Mas a bola foi saindo dele e entrou no ângulo. Então por isso que eu digo que fez a parte dele, mas não conseguiu defender. O cara chutou a bola praticamente indefensável. Mas é isso aí, faz parte do futebol, como foi dito ali na zona mista também, são coisas do futebol, eles não tem muito o que explicar não. O Guarani pagou pelos seus próprios erros, alguns jogadores abaixo da sua qualidade, né, da sua condição, eu me refiro ao Carlos Eduardo, não fez um bom jogo, João Paulo não fez um bom jogo, o Lucas jogou só o primeiro tempo, enfim, vacilo na zaga, no primeiro gol de cabeça, é o que eu digo. Vacilou dentro de casa, o cachimbo caiu. Aí o empate ficou de bom tamanho pro Ipiranga e um péssimo resultado pro Guarani. Bom, vamos lá. Se você falou alguns desempenhos que não foram muito agradáveis nessa noite aqui, nessa jornada esportiva, segunda-feira, né, essa 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Antes deles chegarem aqui, eles vão chegar para a gente fazer a votação, mas eu vou perguntar para você então, para adiantar um pouquinho, o Wagner Ferreira, a atuação desse trio de arbitragem aí, o Angleison, né, o Javerton e o Alexandro, 2 de Rondônia e, né, o segundo auxiliar, o Alexandro, de Roraima. E aí, você gostou da atitude deles, da forma que eles apitaram o jogo? Ele distribuiu 4 cartões amarelos, 3 para a equipe do Ipiranga, 1 para a equipe do Guarani. Gostou de um contexto geral? Tecnicamente não foi mal, né? O seu Angleison Marcos Vieira Monteiro, de Rondônia, ele tem 33 anos, mora em Porto Velho, e ele ficou conhecido aí no mundo da arbitragem. Ele foi apitar um jogo CRB e Amazonas, lá em Maceió. Na viagem ele soube que a filha dele, recém-nascido, havia falecido. Nossa. E ele não desistiu, apitou o jogo, mas foi assim um problema muito, né, grave, né? Mas ele cumpriu profissionalmente a sua missão, apitou o jogo. E hoje, né, você fez a pergunta, eu acho que ele não foi mal, não. Antes capitais no jogo, ele estava em cima, cartões amarelos, tentou segurar com, né, a violência com os cartões. Eu acho que não fez uma má arbitragem, não. O seu Angleison, né? Vamos chamar Angleison. Angleison Marcos Vieira Monteiro.
Os bandeiras, né? O Joverton Wesley de Souza, também de Rondônia, tem 31 anos, ele é de Arquimemes, nem sei onde fica isso, mas... né, é. E o outro é o Alexandro Quadros Tomé, esse é de Roraima. Isso. Ele, 44 anos, servidor público, e ele acabou de sair de um programa de profissionalização da CBF. São 20 árbitros que foram selecionados, entre eles o Daronco, a Edna, o Candansan, o Rafael Klein, quem mais aqui? O Klaus, o Wagner Magalhães, o Wilson Sampaio. Esses jogadores, esses árbitros, podem definir, atuar exclusivamente na arbitragem, como profissionais, mas não com exclusividade, pode exercer uma outra atividade. Então é a profissionalização da arbitragem que nós estamos brigando tanto tempo, que a CBF está com esse programa. Então, e esse Alexandro é um deles, 44 anos, entrou no programa e não foi mal. O trio da arbitragem não foi mal, não. Eu vou dar uma nota aí, 6,5 para 7 por trio. Trio não é quarteto, né? Porque né, tem mais o problema de quarto árbitro e tal. Sim. 6,5, nota boa. Então vamos lá, o Wagner Ferreira. Eu vou começar com você, então, pelo craque da Grigo, pegando aí a equipe do Guarani. A equipe do Guarani, né? 2 gols feitos, um no primeiro tempo, um golaço, uma jogada bonita ali do Dudu. E também o segundo tempo, aos 9 minutos, o Maurício Antônio fez o gol de cabeça também. Esses são os que fizeram o gol. Mas, na sua opinião, quem que foi o craque da Grigo nessa nossa jornada pelo lado do Guarani, Wagner? Nós temos que ficar com o lateral direito Dudu, né? Foi com personalidade, só saiu por contusão, senão ele teria até ido até o final do jogo e ia ser praticamente unanimidade. Vamos ver a opinião dos companheiros, mas para mim, Dudu, o lateral direito, que fez o gol, fez uma boa partida, uma boa estreia. E na equipe do Ipiranga, você gostou de quem, Wagner? Do William, veterano William, 37 anos, tirou tudo ali da área, toda a bola lançada que o Guarani cansou de cruzar, o William estava lá para tirar. Tipo o Rafael Donato, assim, porte físico, né? Mas gostei do William, 37 anos. Conhece o futebol paulista, né? Jogou no Mirassol, jogou na Ferroviária, no 15 Piracicaba. Para mim, William, do Ipiranga. Tá aí, então. Voto do Vagnão. Klaus Werner chegou aqui. Aliás, parabéns, chegou. Klaus chegou, o Lemão Zanqueta também. Foram, mais uma vez, sensacionais. Eu falo, é o timaço da nossa web Rádio Grigo. Eu vou ficar falando daqui a pouco. Mais uma vez, com exclusividade, o nosso timaço com 2 repórteres no gramado, um fazendo a cobertura e conversando com os jogadores adversários. Está sendo assim todos os jogos, é sensacional, né? Nem rádio. Daqui a pouco vai ter, viu? Nem rádio de Erechim. Lá na zona mista, lá para entrevistar jogadores do Ipiranga. Exatamente. Fiquem à vontade, viu? Pegar aqui o material conosco, fiquem à vontade para pegar essas entrevistas. Mas, Klaus, vamos lá, para fazer a votação do craque da Grigo pelo lado da equipe do Guarani. Aliás, né, eu sou prova viva. Acho que tá desligado. A prova viva não tá muito boa. É pra estar funcionando. Vamos ver. Agora acho que tá. Fala aí. Alô? Não tá. Alô? Agora tá. Opa, agora não tá, agora quebrou tudo aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Eu sou a prova viva, ou quase viva, de que éramos os únicos mesmo, porque eu fiquei sozinho durante os 2 tempos atrás dos gols, né? Então realmente foi um trabalho sensacional aí da Web Rádio Grigo, né? Mas agora, em respeito ao craque, né? Pelo lado do Guarani, você perguntou ou do Ipiranga? Isso, primeiro? Do Guarani. Do Guarani eu concordo com, né, a questão do Dudu. Eu acho que o Guarani, pelo menos nesse jogo, ele no segundo tempo caiu um pouquinho, mas no primeiro fez um excelente jogo, um belíssimo jogo. E o segundo tempo do Guarani, na verdade, não foi tão bom assim no coletivo, né? Então eu voto no Dudu, principalmente pelo primeiro tempo. Dudu, também mais um voto. E na equipe do Ipiranga, a equipe que você cobriu lá no gramado, a equipe do Ipiranga, você coloca quem como craque da Grigo, Klaus? O vencedor do segundo tempo, né? O time do Ipiranga, eu acredito que teve aí, eu acompanhei mais o ataque, né? Porque eu tava atrás do gol defendido pelo Kaique França. Inclusive eu vi as imagens agora do gol. Daqui a pouco, se vocês quiserem, eu dou minha opinião, que mudou um pouco. Mas eu voto no craque do jogo aí pelo lado do Ipiranga,
No Pedro Lucas, acho que ele foi muito atuante, mas acho que todo o setor ali de meio de campo e de ataque fez uma boa partida, né? Mas acho que o Pedro Lucas acabou se destacando e abriu o caminho ali para o empate do Ipiranga. Tá aí, voto do Klaus também para o Dudu e agora foi para o Pedro Lucas. Então o William tem 1 voto e o Pedro Lucas 2 votos. Lemão Zanqueta, o seu voto para a equipe que você cobriu lá no gramado de forma sensacional, a equipe do Guarani, o craque da Grigo, na sua opinião, Lemão? Voto pro Dudu. Foi nesse momento que ele entrou no jogo, tomou conta da posição e chegou marcando o gol, não se titubeou com a pressão. Dudu, para mim, do Guarani. Tá, então, por unanimidade, o Dudu já levou o craque da Grigo pelo lado do Guarani e pelo lado do Ipiranga, Alemão. Eu não vou votar em jogador nenhum do Ipiranga. Eu vou votar no treinador, que ele teve uma visão de jogo sensacional. Ele fez as alterações que colocou o Ipiranga para frente novamente no jogo. Para mim, o treinador do Ipiranga, com visão, com expertise, veio buscar 1 ponto em Campinas e quase levou 3. Né, saindo de um resultado de 2-0 para 2-2. Depois que marcou o segundo gol, tirou um pouquinho o pé, que poderia dar uma pressão maior no Guarani. Mas o treinador do Ipiranga, para mim, é o craque do jogo. Gabardo Júnior, então, o voto do Lemão Zanqueta. Bom, ficou assim, então. Craque da Grigo pelo lado do Guarani, unanimidade, o Dudu, o autor do primeiro gol do Guarani. 3 votos é o craque da Grigo pelo lado do Guarani. Na equipe do Ipiranga tivemos 3 aí. O William, o Pedro Lucas e o Gabardo Júnior, técnico da equipe do Ipiranga. Para vocês, olha aí, ó, os aplausos do timaço da nossa Web Rádio Grigo. Legal. Se temos o craque, temos o pé mole também. Eu começo com você, Lemão Zanqueta, pelo lado do Guarani. Quem você não gostou hoje? Hélio Cizenando, um verdadeiro fantoche na beira do gramado, perdeu totalmente a mão do time. O time não respeita mais as suas falas no questão de esquema tático. O time perdido, o Guarani perdeu praticamente 17-18 pontos para os 6 últimos colocados do Campeonato Brasileiro da Série C e corre sério risco de perder a classificação por teimosia de um treinador que não consegue enxergar mais nada no elenco. Ou muda ou já era. Tá aí, o Lemão tá bravo com o Hélio Cizenando, o pé mole na opinião dele. Pelo lado do Ipiranga, Lemão, quem que você não gostou? É difícil falar do Ipiranga. O time que veio aqui para buscar o resultado, conseguiu, jogou bola, não deu pontapé. Para mim não tem hoje, infelizmente, um pé mole do Ipiranga. Tá de parabéns o time que soube jogar o jogo jogado dentro do gramado. Maravilha, maravilha. Vamos lá pro Klaus Werner, o Cristiano Salvione. Obrigado, amigos, e obrigado ao Guarani. Animou minha segunda-feira. Ele tinha falado, o Zanqueta tá emocionado. O Santos chutou cachorro morto ontem. O Santista Salvione, né? Vamos lá, valeu demais, Salvione. Show de bola sempre. Klaus Werner, o pé mole pelo lado do Guarani. Quem que você não gostou? Olha, eu votaria no Carlos Eduardo, né? Até o Wagner vinha apontando, né, que não foi um bom jogo do Carlos Eduardo, mas já que tá liberado, né, votar no técnico, não tem como, tá ganhando de 2-0 em casa. Uma das coisas que eu fico mais bravo no futebol é quando, seja lá de que time for, um time tá ganhando em casa de 2-0 e cede o empate pro adversário, por melhor que seja, né? Então, eu acompanho o Lemão nessa. Eu voto no técnico do Guarani, Hélio Cizenando. Se fosse para ter um jogador dentro do gramado mesmo, seria o Carlos Eduardo. Tá, joia. O senhor fica com o Hélio? Com Hélio. Tá, joia. E do lado do Ipiranga? Olha, é um time muito regular, um time bom de bola, esse time do Ipiranga. Gostei do comportamento deles, algumas falhas defensivas no primeiro tempo, e é por isso que eu vou votar aí no pé mole, por meio que assim, ter que escolher alguém mesmo, não é porque foi muito mal, não. Eu voto no Cleiton, lateral direito. Não gostou do Cleiton? O primeiro tempo foi ruim. Tá certo. Wagner Ferreira, agora o seu voto aí de pé mole pelo lado do Guarani. Bem, não que eu esteja morrendo de amores, né, pelo Hélio Cizenando. Aliás, respeito até o voto dos companheiros, do Klaus e do Lemão Zanqueta. Agora, um time que perde muitos gols, né, como perdeu a última partida, que perdeu no jogo de hoje,
treinador tem culpa? Não tem. Ele demorou para mexer, vamos dizer assim. Pelo menos demorou para tentar melhorar a coisa. Quando mexeu, já não havia mais tempo. Então eu vou poupar o Hélio. Também mandar embora agora, para ver para 2 jogos, quem é que vai assumir, quem garante que vai dar resultado. Então, vou deixar um pouco de lado aí o voto, respeitando dos amigos, mas para mim eu fico no meio campo, né? Eu tive problemas, vi problemas no Guarani com o Carlos Eduardo, com o João Paulo, com o Isaac. Então, entre os 3 ali, eu vou ficar com o Carlos Eduardo, porque fez boas partidas quando chegou. Depois, de lá para cá, não rendeu mais nenhum jogo. Ele fez lembra aquele jogo foi em Maringá? Ele fez 1 ou 2 gols, um gol de falta. Depois veio aqui contra o Amazonas, também jogou bem. De lá para cá, ele foi expulso, se não me engano. Quando voltou, já não voltou bem. E o jogo de hoje foi mais um. Então, para mim, o Carlos Eduardo. Caiu demais o futebol dele, né? E do lado do Ipiranga, Isso. o Marcelinho. Marcelinho. Tropeçou na bola, não rendeu absolutamente nada pro Ipiranga. Muito embora, um todo, no Ipiranga conseguiu um excelente resultado. Tá, então, pelo lado do Guarani, o técnico Hélio Cizenando. Pelo lado do Ipiranga, Marcelinho e também o Cleiton. Ah, vocês hoje não deu bom não, hein? Os pés moles dessa jornada esportiva da Grigo. Pegar o seu último detalhe, Klaus Werner, da equipe do Ipiranga. Para encerrar mesmo, né? Eu tava vendo as imagens aqui da partida, o gol, né? Que ali de trás do gol, eu achei que não foi nada de falha do Kaique França, mas vendo pela TV, a bola foi meio em câmera lenta, teve mais efeito do que força, e ela acabou caindo quase rasteira ali no fundo do gol do Kaique França. Então, assim, não falo que foi uma falha, mas acho que poderia ter conseguido uma defesa de repente. Ele até chega a tocar na bola, se não me falha ali a visão na hora da imagem, e a bola acaba morrendo no fundo da rede. Não diria que foi falha, mas acho que poderia de repente ter feito um trabalho melhor, digamos assim. Mas é isso, o Ipiranga veio de goleada, né, contra o Floresta dentro de casa e buscava pontuar aqui no Brinco de Ouro. Começou tudo errado, depois se acertou, conseguiu buscar um empate heróico, pode-se dizer assim, e volta a campo agora para enfrentar a Ferroviária no domingo, dia 23, né? Enfrenta lá no Colosso da Lagoa. Olha aí. Sabia? É o terceiro estádio maior, o terceiro maior estádio do estado do Rio Grande do Sul, só perde para o Beira-Rio e para a Arena do Grêmio. E vai enfrentar lá o Ipiranga vai enfrentar a Ferroviária às 18h30 no próximo domingo, dentro de seus domínios, para tentar aí, quem sabe, já encaminhar a classificação. E é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez a audiência de todos os amigos que estiveram conosco na Web Rádio Grigo e mais essa transmissão esportiva. Transmitimos o empate 2-2 Guarani e Ipiranga. Obrigado, Anderson. Obrigado, Wagner, Lemão, a todos que estão na nossa audiência. Um abraço, até a próxima. Klaus Werner. Tá aí, Klaus Werner, valeu demais, Klaus, sensacional. Agora o seu destaque, Lemão, pra gente encerrar essa nossa jornada esportiva da Grigo. Guarani que tem o próximo adversário, Botafogo da Paraíba, fora de casa. Tá desligado. Aí. Um empate com sabor de derrota no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Um time que sucumbiu no segundo tempo mais uma vez, abrindo 2-0 no placar. Conseguiu levar o empate do Ipiranga, que é um adversário direto na classificação. Não merece aplausos, não merece elogios. E muitas críticas sim. Ou a diretoria do Guarani acorda para pensar alguma coisa que vai fazer na sequência do campeonato, ou o Guarani para suas atividades em agosto. Porque 2 adversários dificílimos o Guarani pega. Brusque em casa e Botafogo da Paraíba fora. Lembrando que o Brusque O terceiro e o primeiro colocado nesse está em primeiro lugar, e o Botafogo que pode ser a classificação no jogo contra o Guarani. E o Guarani está com 27 pontos, se eu não me engano, o 10º está com 24 pontos. 27. 27, o Guarani está com 27, o 10º está com 24 pontos. Isso. Uma derrota do Guarani contra o Botafogo da Paraíba lá pode tirar definitivamente o Guarani da zona de classificação e fazer o último jogo em casa, dependendo de outros resultados para classificar. Ou muda ou entra de férias.
Zanqueta, valeu demais, Zanqueta. Mais essa jornada esportiva da Grigo juntos. Valeu, até a próxima, se Deus quiser, na rádio que mais cresce no Brasil. Carlos Zanqueta. Grande Leão Zanqueta, valeu demais. Mandar um abraço aqui pro Celso Fittipaldi, tá parabenizando a nossa transmissão. O Kaique também, valeu Kaique. Kaique tá falando, né? Realmente, a Ferroviária meteu 4-0 lá no Papão hoje. E pega o Ipiranga no próximo jogo, jogando lá em Erechim. Porque jogou em Araraquara hoje. Exatamente. Tá aí, estamos chegando no final, na reta final do Campeonato Brasileiro da Série C, né, Wagner? Eu estava olhando aqui os últimos resultados do Guarani, me parece que em 23 pontos, ganhou só 6. Veja bem, o Guarani venceu o Caxias por 2-1. De lá para cá, aquela derrota para o Confiança, ninguém esperava, 2-0. Jogou contra o Figueirense, ficou no 1-1. Jogou com o Floresta aqui em casa, 0-0. Aquela fatídica partida contra o Paysandu, que venceu o jogo por 2-0, perdeu por 3-2. Aí veio aquela enganosa vitória contra a Inter de Limeira, né? Fez 3-1 aqui dentro do brinco, né? É o melhor dos mundos. Mas aí já foi a Anápolis e fez aquele papelão lá, perdendo para o Anápolis por 2-1. E hoje, pior ainda, jogando dentro de casa, vencendo por 2-0, acabou empatando 2-2 com o Ipiranga. Então, como já foi dito aqui, é uma situação perigosa para o Guarani. Não sei se vai conseguir o primeiro lugar para disputar em casa na outra fase as decisões, mas está em aberto ainda, né? Tem os 2 jogos dificílimos, né? Contra o Botafogo lá na Paraíba e contra o Brusque aqui. Esse sim vai ser um clássico para casa cheia. Não sei o que vai estar sendo decidido nesse jogo, mas será realmente um clássico esperado aí por todos para definição aí porque os jogos serão todos no mesmo dia e horário, né? Nesse sábado. Será isso no sábado, não é isso? No Guarani, dia 29, Brusque, né? Dia 29, dia sábado 29. Às 5 horas. É isso. Então aí sim, vamos conhecer os 8 classificados e o torcedor espera que o Guarani esteja lá, mas hoje não poupou críticas, né? Em determinado momento, xingando o técnico Hélio Cizenando, né? Ele tá na corda bamba, né? Diga-se de passagem. Não é unanimidade. Mas também os jogadores não estão colaborando, né? Mas eu pergunto pra você, Wagner. Não é hora de mandar embora isso, também. Eu ia perguntar justamente isso. Nós temos que chegar aqui para 2 jogos. Vai resolver o quê? Então ele que já tá aí, já conhece o elenco e pode ser que tenha mais opções aí pro jogo contra o Botafogo. Pelo menos cartão acho que não perdeu ninguém, né, Alemão? Não perdeu ninguém. Contusão só o Dudu. Vamos ver como é que fica a reabilitação. Então é aguardar os 2 próximos jogos para definir o futuro do Guarani. É preocupante, porque se não classificar, vai ficar o resto do ano aí sem fazer nada, pagando o salário e aumentando a crise financeira aí do que o clube atravessa. Problema de SAF, o conselho não aprovou a proposta do Graziano, também não era para aprovar, né? Do jeito que o Graziano colocou no pacote o que ele já deu aí para arrematar o estádio. Então aí não dá, né? Tem que haver uma nova conversa aí para uma nova proposta. Então esse é o Guarani, que hoje marcou passo, esse empate 2-2 com o Ipiranga aqui, e não há o que reclamar. Falar de arbitragem, falar de quê? Nada. O Ipiranga veio aqui para jogar bola, perdia por 2-0, foi buscar o empate e saiu daqui comemorando. E o Guarani sai lamentando esses 2 pontos perdidos dentro do Brinco de Ouro, Anderson. Wagner, quero agradecer demais mais essa sua participação nessa jornada esportiva da Grigo e estaremos juntos na próxima. A próxima é Guarani e Avaí, é isso ou tem Ponte antes? Nós temos aqui Ponte e Avaí no domingo. Às 4 da tarde. Ponte Avaí, Guarani e Avaí, perdão. Era Guarani, eu quis dizer Guarani e Brusque, né? Mas Ponte e Avaí. Guarani no dia 29. Certo. E com narração de Klaus Werner. Dia 29? Vai. Nós aqui, o Lemão e talvez mais um repórter, talvez o André Luiz. Vamos estar com a equipe completa novamente neste jogo Guarani e Brusque. Mas antes tem Ponte e Avaí, com Anderson, Wagner, Lemão e André Luiz, o repórter feliz. Um grande abraço, Anderson. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez e até mais. Wagner Ferreira. Tá aí, o nosso presidente Wagner Ferreira, valeu demais. Agora vamos rapidinho para nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. A nossa ficha técnica, Campeonato Brasileiro da Série C, 17ª rodada, partida disputada aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Guarani 2. Ipiranga também 2. O Guarani do técnico Hélio Cizenando, o criticado Hélio Cizenando hoje, jogou com Kaique França, Dudu, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Renan Castro, Luiz Otávio, Carlos Eduardo, Isaac, João Paulo, Herbert e Luca. Valeu demais, Lemão. Anotaram os gols do Guarani. Aos 31 do primeiro tempo, o Dudu. E aos 9 do segundo tempo, o Maurício Antônio.
Entraram na equipe do Guarani o William Faria, o Inayan, o Neto Costa, o Matheus Guilherme e também o Cauã Jesus. Amarelado na equipe bugrina, apenas o Luiz Otávio. A equipe do técnico Gabardo Júnior, a equipe que saiu com gosto de vitória hoje, do Ipiranga, jogou com o Maticoli, Cleiton, Léo Gobo, William e Nicolas, Ramon, Lucas Ramos, Léo Rafael, Marcelinho, Pedro Lucas e Alex Gonçalves. Anotaram os gols do Ipiranga. Aos 18 minutos do segundo tempo, ele, o Pedro Lucas, abriu aí, né, diminuiu a vantagem para a equipe do Ipiranga, né? E aos 22, 4 minutinhos depois, o Lucas Ramos fez o gol de empate da equipe do Ipiranga. Entraram na equipe do Ipiranga o Felipe Ferreira, o Natan, também o Dudu Dallagnol, o Valse e o Robson. Amarelados na equipe do Ipiranga, o Cleiton, o Alex Gonçalves e também o Valse. Apitou essa partida Angleison Marcos Vieira Monteiro, de Rondônia. Auxiliar número 1, Javerton Wesley de Souza Lima, também de Rondônia. Auxiliar número 2, o Alexandro Quadros Tomé, de Roraima. E o quarto árbitro foi o Fagson Júnior dos Santos Silva, aqui de São Paulo mesmo. Público total hoje aqui no Brinco de Ouro, 4.616 torcedores viram esse empate de 2-2 Guarani e Ipiranga, para uma renda de R$ 81.620. Essa foi a nossa ficha técnica da Jornada Esportiva da Grigo. Passando rapidinho a classificação, apenas os 8 primeiros que estão aí classificados, né, estariam classificados para a segunda fase. Liderança do Brusque, 30 pontos ganhos, seguido da Inter de Limeira com 28. Botafogo da Paraíba na terceira colocação, 27, seguido do Guarani também com 27 pontos. E na quinta colocação, a Ferroviária também 27 pontos. Na sexta colocação, Paysandu, que tomou 4 da Ferroviária hoje, 26 pontos. Na sétima colocação, Santa Cruz, 25. E na oitava, o Ipiranga, que empatou aqui com o Guarani, 25 pontos ganhos. Estariam rebaixados hoje. Na 19ª colocação, o Anápolis, 15 pontos, que ganhou do Guarani de virada. E a equipe do Confiança com 13 pontos ganhos. Guarani enfrenta a equipe do Botafogo da Paraíba no próximo jogo, né? Na 18ª rodada. E a equipe do Ipiranga enfrenta a equipe da Ferroviária. Legal? Quero agradecer demais todos vocês que interagiram conosco no canal do Grigo, que curtiram através do Rádiosnet. Aliás, o Rádiosnet, a gente tem uma audiência sensacional também. Valeu demais você que curte a nossa transmissão através do Rádiosnet. E você sempre ligadinho no canal do Grigo. É muito bom ter vocês. Aliás, você é a essência da nossa rádio, a Rádio dos Amigos. Agradecer também os parceiros, o Clube Concórdia, a Prado Corretora Consórcios e Seguros, a Eletrolar, a Biguá Alimentos, Compistar Informática, Ajuda Síndico, a Prado Craft Beer, Óticas Ferrari, a Campialho, Senhorzinhos Bar e a Sufi Elétrica. Valeu demais, galera. Até a próxima Jornada Esportiva da Grigo. E para vocês, uma ótima semana. Hoje é segunda-feira, só tá começando. Valeu demais, fiquem com Deus. Até a próxima Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos.